Fábrica de Monstro tá no ar! Sejam muito bem-vindos, frangolinos e frangolinas, monstrinho, monstrinha, gordinho, gordinha, magrinho, magrinha, sejam muito bem-vindos a mais um domingo estonteante para você viver o esporte, viver o bodybuilding, se inspirar com histórias realmente que fizeram a diferença no nosso mundo. Se tem alguém que tá feliz hoje, sou eu, mas acho que tem alguém que tá mais feliz que eu hoje, que é esse cara aqui. Tá feliz, Leônidas? Eu tô feliz, eu tô realizado, eu tô muito feliz hoje. Que isso? Que mesmo. sorriso é esse? De orelha a orelha, ficou até fofinho. Nem parece o guitarrista de heavy metal. Sou eu também. Tá? Eu tô feliz pra caraca mesmo. Rapaziada, hoje a gente tem aqui dois convidados incríveis. Eles que fizeram parte do início. Antes do mato nascer, o que é ali? É restinga? O que é? Pântano. Quando tudo era pântano, era mangue, não tinha mato ainda. Eles já estavam lá. Eles que plantaram as primeiras sementes para esse mato crescer. Tiveram pessoas que vieram aqui que participaram quando tudo era mato. Eles estavam antes do mato. Eles construíram a história. Hoje vocês vão conhecer a história do maior bodybuilder old school ainda vivo no nosso planeta Terra brasileiro. E vocês vão conhecer a primeira campeã wellness do Brasil, Rogério Camões e Alessandra Pinheiro. Por favor, sejam bem-vindos. Rogerão. Léo, obrigado pelo convite. Uma honra. Te ver, Alessandra, mestre. muito obrigado por ter vindo. Fala, Léo. Feliz. Pô, muito legal ver aqui hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês dois por tudo que vocês fizeram pelo esporte. Porque se não fosse por vocês dois, talvez eu não estaria aqui. Pô, assim, escutar isso assim, me traz uma emoção muito bacana, Léo. E traz uma recordação muito bacana, né, cara, da tua história também. Eu tive oportunidade de acompanhar lá teu começo, cara. Então, acho que hoje, né, por ter você aqui, ter o Léo e ter a Alessandro juntos aqui, eu acho que é um momento, assim, bem bacana da gente poder contar essa história toda, porque eu acho que vale a pena a galera escutar. Tem muita história. Eu e Leônidas, a gente sonhou muito com esse dia. Pô, eu conversei com ele, ele falou, cara, ele falou, pô, mestre, você não tá entendendo, porque apesar de toda a nossa proximidade, o Leônidas me fez entender o quanto tem da tua admiração e vice-versa, né? Eu falei pra ele, pô, cara, eu gosto do Léo dessa. Eu falo isso pra todo mundo. Conheço o Léo era um garoto, então hoje a gente tem essa oportunidade aqui de estar aqui contando essa história. Eu sou apaixonado pela sua história. Porra, eu sei. Cara, eu sempre percebi, sempre soube, até pela nossa relação, mas engraçado, né? Acho que chegou o momento hoje da gente passar isso pra galera. Vamos externar e contar histórias que ninguém nunca soube. Que tem um lado meu e tem um lado seu que talvez as pessoas não conheçam da nossa relação, verdade, né? verdade. De amizade, né? Verdade. Senta aí, fica Obrigado. Obrigado. Bom, é uma honra ter vocês. Para quem não conhece, Rogério Camões é um dos primeiros fisiculturistas a ter uma ascensão no Brasil, né? Ele viveu a era old school de verdade, né? Às vezes a gente fala, old school. Hoje em dia as novas gerações me consideram old school já, né? Mas não, eu não sou old school. Esse cara aqui é o old school. Na verdade, ele trouxe o old school, né? Ensinou pra gente o que é o old school. O que era o fisiculturismo na sua essência, né? E a Alessandra também é uma das primeiras atletas femininas do Brasil e a primeira campeã wellness, né? Quando tudo começou. E vocês vão descobrir o porquê que esses caras, esses dois, na verdade, fizeram tanta história para o fisiculturismo nacional. Talvez você que está vendo esse vídeo, você nasceu de 2000 para cá? É um menino juvenil ainda, não conhece a história deles. Mas quem é do mundo da musculação, do fisiculturismo, já sabe o peso que tem essas duas pessoas aqui. Por isso que eu e o Leônidas estávamos muito ansiosos por esse dia. E fico até um pouco nervoso
de conversar. Eu tô. Porque quando eu comecei a fazer musculação lá na cidade do interior, em Maricá, eu conheci um cara que era old school também, e ele já me ensinou um pouco da essência ali, e me doutrinou de como os fisiculturistas old schools americanos funcionavam, porque ele morava nos Estados Unidos. E esse cara, o Dalto, te amo pra sempre, me ensinou tanta coisa que quando eu vim pro Rio de Janeiro morar aqui na Barra, esse cara já estava aqui, ele e ela. E tudo aquilo que ele me ensinou serviu para esse cara começar a me olhar com outros olhos. Demorou um pouco. Ele é um cara com um filtro de amizade muito legal. Eu admiro muito esse filtro que ele faz. Um cara muito honesto, rígido, que gosta de conhecer as pessoas mais intimamente antes de deixar entrar no seu círculo de amizade. Isso é muito legal. E graças a Deus, né, eu passei por uma fase de teste ali com eles. E eu vou contar para você isso aqui agora. Mas lá atrás, esse cara já teve 130 quilos, não é isso? 120 de off. 120 de off? 120 de off, cara. Isso lá atrás, anos 90. Anos 90. Eu comecei final dos anos 80 no bodybuilder e anos 90 eu já estava competindo, cara. Acho que eu peguei aquela era, né? Aquela era dos atletas, assim, que hoje a galera considera clássicos, físicos clássicos, né, cara? Mas eu vim da era do Lee Haney. Lee Haney? Eu vim do Lee Haney, Rick Gaspari, Lee Labrada. Pô, cara, Bob Paris, né? Já estudava muito sobre o fisiculturismo na época, então o Arnold era aquela referência, né, cara? Máxima. Era o cara que sempre foi referencial para todo mundo. Mas Você chegou a ver a Golden Era do Arnold? Sim, acompanhei. Você estava na época onde ele estava... Eu acompanhei, porque na época... Ele é um pouco mais velho que você. O Arnold tem 10 anos a mais do que eu. Isso. Então, eu era garoto e já tinha as Muscle e Fitness, já acompanhava. Muscle Magazine. Eu já acompanhava já as revistas, via tudo. Sonhava em ser um fisiculturista. Na verdade, eu era lutador, era do judô, mas eu já sonhava com o negócio do fisiculturismo, já assistia os campeonatos aqui no Rio, então eu já tinha esse plano na minha cabeça. Falei, quando eu parar de lutar, eu vou pro fisiculturismo, entendeu? Então era uma coisa que eu sempre fui apaixonado. E a minha história, dentro do universo mesmo, do fisiculturismo, na minha época de criança, era halterofilismo. Halterofilismo. Era halterofilismo, não era nem fisiculturismo, era halterofilismo. Tô falando isso anos 60. Porra, olha isso. Eu era garoto e eu fazia o judô na sede velha do Flamengo, lá na Praia do Flamengo. E para chegar na sala de judô, a sala de musculação era aqui assim, ó. Era um galpão. Era um galpão. Então o sensei fazia uma fila para a gente subir e treinar. Eu saía da fila, ia lá para a sala de musculação, ficava vendo aqueles caras enormes. Na época os caras inchadão, enorme. Eu ficava olhando, escutando o barulho das anilhas, bateu, pá! Eu já ficava ali fascinado. Eu, desde criança, desde 6 anos, eu queria aquilo para mim. Eu já queria, apesar de lutar, eu já queria. Tanto é que eu comecei na musculação, treinamento de força, muito cedo. Comecei com 13 anos, cara. Caramba, não. Acabava o treino de judô, tinha um banco de supino, uns puxadores, halteres, na época era isso que tinha. O leg press, para ter ideia, o leg press era como se fosse essa mesa aqui, era uma madeira e cano. Um cano fino, um cano grosso, um cano fino, subia e descia, assim, entrava embaixo, 90 graus total. Tu entrava embaixo, botava as anilhas numa bitola em cima da madeira e empurrava. Era feito Era ferro com ferro. Uau, era isso, o leg press, a ideia. Comecei a treinar assim. E foi aos 13 anos que eu comecei a treinar. Já curti aquele físico dos caras mais fortes, entendeu? Então, eu sempre, mesmo lutando, eu sempre tive a vontade de ser fisiculturista e no final dos anos 80, 87 foi a minha última competição de judô, no Centro Olímpico, Colorado Springs. Centro Olímpico, é o segundo maior centro olímpico do mundo. Eu fui para lá, fiquei um tempo me preparando, fiz a competição e quando voltei decidi
Falei, daqui em diante eu quero ir pro bodybuilder. Mas eu já tinha quase 30 anos. Então eu comecei tarde. Verdade. Eu comecei tarde, cara. Olha, eu era um lutador naquela época o meu peso era leve, eu pesava 75 quilos. Aí nesse campeonato eu lutei até 83. Eu saí de 83 quilos, cara, com físico de lutador para me transformar num fisiculturista. Mas aos 30 anos, pô, a galera já era muito adiantada. Os caras começaram com 16. Pelaio foi juvenil, foi júnior. O cara foi tudo, já era o campeão. Então eu olhava para aquilo e falava, cara, como é que eu vou atingir esses caras? Será que dá tempo? Eu já... E deu, né? Ralei. Deu. Blazer, bota a foto do Rogério aí, com 120 e caralhada quilos. Aí foi no campeonato, eu tava mais leve um pouco, eu devia estar com 100 quilos aí. Pô, mas na época você competiu com 100 quilos. Não, na tua época 100 quilos seco era bizarro. Grande, era grande. Bizarro. Era grande. Já era um cara que tinha um peso bom para competir. Era grande na época. É porque quando a gente é criança, a gente vê os marombeiros com 40, 45 de braço, a gente acha, nossa, caramba! Eu tinha 12 anos, eu tava na academia e vi os caras de 42 de braço, nossa! Queria ter 40, queria ter 40 de braço, queria ter 38, 40. Eu falei, teve uma época que era 40 de braço era o máximo. Era o máximo. O meu maior tamanho de braço foi 52. 52, Rogério? Botei 52 de braço. Porque eu gosto de falar muito isso. Na minha época, a gente era muito mais de medir do que pesar. Sim. Eu me media todo dia quase, todo dia. Antes do treino, depois do treino, sim, eu lembro. Era quanto tu tem de braço? Era via quanto primeira. Você chegou depois no treino de braço. Pô, ganhei 1,5 centímetros. Aí tu tava com 100 e pouquinhos quilos de pau. Esse campeonato aí, cara, foi um campeonato até que eu tinha recém-chegado do Gold. Eu vou falar, eu só fiz a finalização e subi. Isso aí, ó. Isso aí Tu nem preparou direito. Mas aí era 100 quilos, mestre? Aí tu... Eu vim do Golds, cara, vai ter o campeonato. Eu falei, tá. Eu fiz uma finalização e entrei. Nunca mais esqueço isso. Entrei lá. Tava bem um ano todo, né? Tava bem. Eu tava bem, me mantinha. Eu fazia off, mas eu fazia off muito limpo, Léo. Não comia besteira, não sujava. Na minha época não existia refeed, não existia dia do lixo. Nem existia esse lance de booking, cutting. Não, a off-season era meio pré-contas. O off-season e off-season e pré-contas já era pra atleta, né? Porque hoje em dia qualquer molequinho na internet botou em off. Não off de quê? Você nunca teve né? Off era off. Igual booking cutting. Tô em booking. Como assim booking? Booking de quê? Tá lendo? É outro booking, né? Tipo, não, eu compreendo hoje. Cutting de quê? Tá alugando quarto de hotel no booking.com. E isso é muito legal o que você tá falando também, porque assim, quando você fala de old school, né? Recentemente eu tava na academia e aí o garoto virou pra mim e falou, esse lance da essência, né? O garoto virou, pô, quantos anos você tem? Eu falei, pô, eu tenho 39. Pois é, você me conheceu com 19. Eu tenho 39. Eu tenho 39. Aí ele, porra, eu também sou old school, eu tenho 37. Aí, pô, maneiro, cara. Legal. Aí eu fui ver um menino treinar, Léo. Leonardo. Isso não é old school. A partir de hoje eu não vou deixar ninguém mais me chamar de old school. Porque a molecada às vezes me chama, eu fico rindo, não vou mais. Eu falo, não. Perdão, mestre. Mas é porque o old school, mas é porque o old school é a essência. E aí é isso que eu quero dizer, na verdade, você é. Porque a gente entra lá para fazer o básico muito bem feito de uma outra forma. Porque eu fui escola de Rogério Camões. Exato, é isso que eu quero dizer. Quando o cara vira para mim e fala que eu posso ser um old school? Sim, você tem a escola. Mas exato. Você tem a escola do X-Gym, cara. Você foi o X-Gym, você é o X-Gym. Tu não pega o mini band. É ex-X-Gym, mas eu falo assim, quem teve lá e frequentou, treinou, fez parte daquilo ali, teve uma escola de treinamento que é uma escola baseada muito na metodologia do que é o old school. Mas hoje existe muito essa coisa, old school, new school, old school, new school. Eu falo assim, não se compara, não tem comparação. Não tem melhor, não tem pior. O old school tem muita coisa boa, muito método bom do old school, como hoje as metodologias que vêm, além de explicarem
e traduzirem muito o que era feito através de artigos ou estudo científico, eles conseguem realmente levar o entendimento do que é aquele método old school. Eu acho que o new school, para mim, é isso. É a ciência que veio para dentro do old school. Perfeito. A ciência do old school era empírica, não que não fosse ciência. Mas não era ciência, era pura ciência. Mas era empírica. Erro e acerto, tá bom, isso aqui é bom. Tá, já está comprovado. Concorda? Não? Já, sim. Tudo já está comprovado. Vamos lá, não vamos entrar em detalhe tão científico assim, mas a gente pode. Aqui tem pessoas que estudam muito. Vamos falar de agachamento. Desde a minha época, dos primórdios, que agachar fundo, a gente sabia que ia promover mais hipertrofia, um aumento de força proporcional à amplitude, porque quanto maior a amplitude, maior o ganho de força. A gente já sabia disso lá atrás. Sem precisar de um estudo científico. Hoje a ciência comprova. Agachamento não vai lesionar o joelho de ninguém, já se comprova, mas a ciência, o que ela fez? Ela comprovou o que era feito lá atrás. Mas aquilo que foi feito lá atrás tinha ciência, mas é a ciência da prática, de você estar ali fazendo, repetindo, até você constatar que aquilo ali funciona, aquilo é bom. O que eu vejo do New School é isso. É o lado científico que veio para o bodybuilder e consegue comprovar tudo que era feito. Algumas coisas eles não consideram tão eficientes. Bacana. Show, também acho bacana não comprovar. Mas talvez a gente que conhece o bodybuilder sabe que existe uma individualidade. O que eu faço talvez para você não seja tão eficiente para ela, concorda ou não? Sim. A gente tem individualidade. Tem uma individualidade pesa muito, né? De exercício, às vezes numa máquina do alavanca. Por exemplo, você vai melhor em cabo. Talvez eu não seja um cara tão bom em treinar em cabo, porque eu tenho uma base muito de peso livre. Vou pro cabo, mas não é sempre. Tem caras que vão pro cabo e treinam muito bem no cabo. Então essa individualidade faz uma diferença. Mas no final, cara, é tudo a mesma coisa. Old school, new school. Eu gosto de falar assim, old school se renova sempre. Então é renovação. Old school é uma escola antiga, mas ela vai se renovar. Que hoje eu tô com 67, porra, você é um garoto, tá com 32. Tem nem a metade da idade, menos. Cara, muito novo, mas um dia você vai. E eu te conheci, eu tinha 17. Você tinha 17 anos. Você vê, você era garoto demais. Mas é legal pontuar. Não, isso é bacana. Porque assim, a parte da idade não ter relação diretamente com o fato de ser old school, ou, sabe? Eu acho que isso é legal. Old school é a essência, o trabalho, a forma como você enxerga. Exatamente, a forma como você enxerga. Na minha cabeça eu não tenho muito essa coisa old school, new school, eu não tenho muito isso na minha cabeça. Tanto é que você é um garoto de 17, você estava num ambiente totalmente old school. Pois é. E hoje você tem absorve aquilo ali. Você tem a tua empresa, você tem o teu método, mas muita coisa de old school, muita coisa, né, de coisa que é muito tecnológica. Máquina muito tecnológica. Junta tudo, cara. No final, é tudo uma coisa só. O propósito é o que ele falou, é a essência. Isso aí. Muito do que eu aprendi foi graças a você, mestre. Esse aqui, Leônidas, também é a escola de Rogério Camões. Treinou e foi amassado por Rogério até chegar a esse diamante que é hoje. E a Alessandra Pinheiro também. Também. Escola... Você diria que ela é o teu case de sucesso? É a tua melhor atleta de todos os tempos? Posso afirmar. Não, eu afirmo assim, ó, porque ela foi assim, a pessoa que realmente botou para jogo, né? Se tornou profissional. E numa época em que o fisiculturismo feminino era muito mal visto. Era muito mal visto, botou para jogo, compete 20 anos, competitivo até hoje. Aprendeu, se formou, né, professor de educação física, hoje nutricionista. Então ela parou nunca de estudar e evoluir e pegou tudo ali que ela aprendeu, cara, né, trouxe para ela e assim, eu gosto de falar muito isso para as pessoas entenderem, né? Cara, são 20 anos. Eu sempre falo isso para todos os meus atletas. Mas não é que ela é diferenciada, que eu falo, em 20 anos nunca faltou um treino. Aí eu falo assim, como você tem um atleta que em 20 anos a pessoa nunca faltou? É muito diferenciado, é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem
tenha uma resiliência, um mindset acima da média, porque, pô, mas nunca ficou doente? Não, eu falo, mas nunca ficou doente. Ela nunca ficou doente, assim, ó, para faltar um treino, ela nunca teve um problema que tirasse ela do foco do treino. Então, isso hoje, né, hoje aqui a gente está aqui... Dificílimo. Hoje a gente está aqui contando essa história, eu falo, cara, a história é de 20 anos, assim, eu considero isso sucesso. Independente do que ela ganhou, o que ela deixou de ganhar, eu falo, é uma história de sucesso, né, cara? Porque é a demonstração realmente do propósito não só do esporte, do propósito de você se desenvolver na vida como profissional, como ser humano. Você tem um foco e não sai daquele foco, nada te tira do foco. Agora, 20 anos consecutivos é muito difícil. Eu não posso falar isso de outro atleta. Não Alessandro, posso. como é que você encontrou o esporte na tua vida e como tu conheceu esse monstro aí? O esporte na minha vida, ele sempre teve presente de uma certa maneira, porque eu sempre adorei, sempre gostei de treinar, então eu fazia sempre por mim. E eu fui uma adolescente que tive uma adolescência diferente, porque das minhas amigas ninguém gostava de treinar, só eu. Então, mesmo assim, eu ia fazer o meu treino, né? Eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos, hoje eu vou completar 50 anos de idade, tenho 35... Tem 50 anos? Vai fazer 50 anos? Vou fazer 50 anos. Dia 20 de março. De março? Eu acabei, porque o Léo, ele acompanhou praticamente a minha carreira inteira desde o começo, né? Então, Toma banho de formal. E aí, eu tenho 35 anos de treino. Caramba. Ou seja, dos meus quase 50 anos, são 35 anos de treino, e desses 35 anos, 20 como atleta. Então, eu tenho uma vida dedicada ao esporte. Eu tive, assim, acho que o presente, né, da vida de estar dentro da XG nesse momento tão importante. Então, sempre gostei muito do fisiculturismo, na verdade, da filosofia do fisiculturismo. Naquela época, a gente tinha que ter acesso à informação do jeito que a gente tinha, né? Era pouca coisa que a gente tinha acesso. Era o boca a boca e revista, e depois mais pra frente um site, alguma coisa assim. Só que eu treinava em academias de fisiculturistas. Sim. Minha primeira professora foi uma fisiculturista, a falecida Ana Cláudia, então eu já tinha esse contato. E quando aconteceu da competição, eu sempre falo isso, que quando eu tinha dentro de mim que eu um dia ia estar no palco, eu não sabia como que isso ia acontecer. E se você quer seguir os passos desses atletas e evoluir como nunca, você tem que suplementar como um atleta de verdade. Somos todos atletas, somos todos growth. E você pode usar o melhor, o auge da suplementação mundial na Growth Suplementos, que é a nossa patrocinadora oficial. Então entra lá, gsuplementos.com.br, é o único local onde você consegue encontrar os produtos oficiais da Growth, originais, tá? Não caia em golpe, não compre por outra plataforma, não compre por links, compre só pelo site oficial e vem ser feliz, vem evoluir junto com a Growth, porque aqui a garantia é garantida, né? Garantia garantida fica ruim, né? Aqui é garantido que a qualidade é boa e você pode estar comprando direto da fábrica para sua casa, ou seja, com preço custo-benefício naquele jeito, beleza? Mas como é que tu conheceu o fisiculturismo esporte? Então, por estar dentro da própria academia que já tinha fisiculturistas, aquilo foi me encantando cada vez mais por gostar disso. Como é que você foi parar nessa academia? É isso que eu... Como é que academia, uma mulher dessa época, que agora você me colocou 50 anos, numa época que o esporte Exatamente. Era um ovo. Assim, é isso que eu tô falando pra você. Pra mulher, então, era assim. Por isso que eu falei que eu você conheceu essa academia bodybuilder? Assim? Por isso que eu te falei que eu tinha uma adolescência muito diferenciada, porque eu sempre gostei do treino de verdade. Então eu fui buscar uma academia que tinha isso, que eu me identificasse. Tá. Independente da academia que você entrou, você gostou tanto que eu você queria aquele treino, mais. Aquele treino que mudava a minha mentalidade, que me fazia evoluir, que puxava muito mais de mim, que me transformava. Eu queria aquele treino que me transformava, que me levava muito além dentro daquele ginásio. E eu levava tudo isso para na minha vida. Eu fui descobrindo essa conexão do treino de força com a minha vida, quanto disso transforma a minha mentalidade, né? Então eu fui me desenvolvendo. E aquilo foi me tornando uma paixão, porque eu via as atletas americanas, aquele físico, aquilo me encantava muito, né? E até que um dia, andando no meio da rua, o presidente da época, Gustavo Costa, falou, olha, vai ter um campeonato, a gente vai criar uma categoria chamada Wellness, é esse físico que você tem aqui, daqui a uma semana. Você quer competir? Então eu falei assim, eu vi tudo que eu queria na minha vida ali, no momento eu falei assim, quero competir. Eu não sabia o que era a categoria, eu não sabia nada, eu não tinha pré-contest. Categoria Wellness é criação brasileira. No Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro, em 2005, em junho. A primeira competição de wellness do Brasil e do mundo, no Rio de Janeiro, você estava lá. Isso.
E aí eu não tinha pré-contest, não tinha carbo, tirar carbo, botar carbo. Eu peguei meu biquíni e ninguém sabia que eu competia, só minha mãe. Eu fui pra lá sozinha de táxi, fiquei em pé, parada Até no porque não palco. tinha um stories do Instagram Não pra tu tinha postar. nada, exatamente, não tinha nada. Então, aí que eu falo pra você, o verdadeiro amor ao esporte. Eu queria fazer por mim, porque era um sonho meu. E sempre, desde o primeiro dia que eu botei o pé no palco, meu sonho era ser uma atleta profissional. Esse era o meu objetivo. Eu não queria ir pro palco testar, fazer só uma competição. Eu queria ser uma atleta profissional. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Como é que foi esse primeiro campeonato pra você? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 29. 29. Rogério, Também você vê não o era- Rogério. Também não você vê foi como tão é que, cedo. não, isso que eu ia falar. Você vê como é hoje. que a minha história cruza um pouco com a história do Rogério, que ele tipo, quase 30, quando ele começou no bodybuilding, eu Isso. tinha 29 anos. Isso. Não era uma menina tão nova, né? Como é que era esse primeiro? Como foi esse campeonato? O primeiro wellness do mundo? Foi, então, a Foi categoria aonde? foi no Teatro Bandampau, lá em Ipanema. Ah, Ipanema. Em 2005. E aí, para poder formar uma categoria, meninas para estarem no palco, começaram a chamar as meninas na academia, na praia, quer competir. As gostosonas da academia, tipo isso. As cariocas que estavam andando, né? Então não tinha padrão, é todo mundo junto. Deviam ter mais de 50 meninas, porque o meu número era 45. Na minha categoria era o número 45, tinha mais de 50. Eu fui, não sabia o que tinha que fazer. Você desfila lá e a gente vai. Tá bom. Teatro inteiro lotado, eu sozinha no backstage com uma bolsa no chão, em pé, eu vendo todo mundo comer um monte de coisa, pizza, e comia, eu olhava pizza, né? Eu fui no lugar certo? Que loucura. Mas o que é pizza? E pede pizza e água, outra treinando, e a fisiculturista na minha frente fazendo remando e eu olhando para ela encantada com aquilo. E isso me chamou muita atenção, eu fiquei em pé, mas eu fiquei em pé e senti um pouco incômodo, sabe? Aquela coisa assim. Quando eu olhei para trás, teve o Rogério parado assim, me olhando, de frente pro atleta dele, que nessa noite foi campeão também. O atleta dele comendo pizza. Ele ficou me olhando assim. João. O João. João. Aí falou assim, João, vai lá, faz foto com a campeã da noite. Ele não tinha, a categoria não tinha sido criada. Teve essa visão. Ele não antes de tinha subir no visto. palco. Ele não tinha visto nem a sala com quase 50 meninas, porque tinha uma sala fechadinha, eu estava em pé sozinho, encostado numa parede, sem ninguém. Aí ele chamou o João, falei assim, quando ele foi falar, eu falei, eu campeã, mas você já viu uma sala lotada? Ele falou assim pra mim, eu não preciso entrar na sala, você vai ganhar essa noite. Você tem noção que eu não tinha nem criado a categoria? Só que eu estava tão especialmente num lugar que me fazia realizar um sonho, que eu falei, eu vou dar tudo de mim nesse palco, como eu sempre fiz. E o palco é o meu lugar, assim, eu me sinto muito familiarizada com o palco. Então, teve aquele primeiro momento, chama 10, né, chamei 50, depois fiquei entre as 10, depois fiquei entre as 5. E quando chamaram as 5, que eu realmente ganhei, eu queria procurar ele no final, ele já tinha ido embora. Eu não achei ele no campeonato, ele tinha ido embora, eu ia falar pra ele. Viu ela ganhando? Ele viu, só que ele não me viu, disse. Ele ficou no final lá no palco. Caraca, ainda é tipo jogo de filme, né? O cara lá olhando. Eu sabia. Isso, Aí saiu. Léo. Foi isso, porque assim, quando eu... Exatamente. Deu a Quando lógica. eu ganhei, que eu fui procurar ele, ele não tava. Depois eu falei, mas você não viu? Ele falou assim, vi sim. Eu esperei você subir, quando você ganhou um troféu, ele foi embora do campeonato. E nesse momento, quando me chamaram para o primeiro lugar, como campeã, o Teatro Bandepau inteiro gritando o meu número. É tudo de cassete que tinha na época, não tinha nada de CD, não tinha nada. Não tinha nada, cara. Era vídeo. Olha quantas meninas. Era muito. Isso aí já estava na seletiva final. Ah, sim, toda a gestão da escada, né? Você viu? Olha, e as meninas eram bonitas, né? Então, todas. Imagina a Zona Tem Sul. um aspecto mais saudável, Sim, né? né? Bem diferente da categoria hoje, outra assim, com relação ao proposta aí, físico, né? Dela. E você imagina, tinha aqueles campeonatos de praia. Então ele foi convidando as pessoas que ele via na praia. Inclusive, a gente recebeu as informações seguintes: vocês não podem ter o abdômen marcado, ninguém pode estar marcada e vocês não podem passar nem tinta no corpo, é só um óleozinho. Entendi. Né? Mais natural possível. Mais natural possível. Quando eu ganhei esse campeonato, que aí no backstage mesmo, né, antes de eu competir, o Rogério, nesse momento de tirar foto, pediu para o atleta dele, João, me entregar um cartão dele e falou assim, me procura segunda-feira na academia. Então, quando eu desci do Visionário. palco... Estratégia, né, Léo? Estratégia. Ah, mas um bom treinador, ele tá de olho. Tá de olho. Ele sabe. Você fica ali só Ele identifica. passando talento. Quando eu desci do palco, eu estava já convidada para fazer o primeiro Mister Rio, o primeiro campeonato estadual. Eu não sabia o que era isso.
Eu falei pra ele, eu vou pra um tal de Mr. Rio, foi o Campeonato Carioca, eu vou fazer você chegar lá, eu vou Que te nessa preparar. época era o mais importante do Brasil. Exatamente. Era o Carioca e o Brasileiro. É o Carioca Brasileiro, porque na minha Não, mas eu época acho que o Mr. Rio tinha um... Não, tinha um Mr. nome, ele tinha um glamour, né? na verdade, Eu né? lembro que... Eu não sou dessa época. Eu lembro que os caras no meio da minha Meu cadeira irmão. falavam, o Mr. Rio Mr. É Rio. isso, acabou. é a parada. Ô, Léo, era noite de gala. É do noite Rio de Janeiro, gala. Hotel É Nacional. mais aclamado que até o brasileiro. Não, Hotel Nacional. Hotel Porque vinha Nacional. nego de tudo quanto é lugar pra ver. Vou falar Hotel Nacional, hoje você não vai... O Nacional do São Hotel Conrado? São Conrado, cara. Aquilo ali era o hotel, Era né? badalado. Irmão, deixa eu te falar, era noite de gala. Vinha a galera pra Inferno, Zona Sul de Ipanema. Vinha, era uma noite especial, o fisiculturismo do Hotel Nacional. E Mr. Rio. isso era muito importante pra gente, porque antigamente o esporte, você era obrigada a fazer o estadual, quem ganhava ia pro Carioca, quem ganhava ia pro Brasil. Então só um, né? Quem ganhava o brasileiro ia pro Sul-Americano, quem ganhava o Sul-Americano ia pro Mundial. Aí que você ia buscar o seu Procar. E se você não ganhasse esse ano, no que vem tinha que fazer, no ano seguinte tinha que fazer tudo de novo. E eu passei por essa, eu tenho assim muita felicidade de contar que eu pude passar por tudo isso. Então sou bicampeã wellness do Mr. Rio, sou bicampeã carioca de body fitness, sou bicampeã do Arnold Classic. É muito legal ter defendido mais de uma vez o mesmo título e ter contado toda essa história. Muito legal ter passado por tudo isso, né? É verdade, tá? Uma história que eu ouvi. Que o Gustavo pediu pra você não competir um campeonato pra poder ter outra pessoa pra ser campeã? Isso. A categoria Wellness, então eu competi de 2005 até 2006, competi na categoria Wellness. Todos os campeonatos que existiam da categoria, eu ganhei todos na época, né? Assim, com muita humildade eu falo isso, ganhei todos. E aí, um outro campeonato que ia acontecer na Barra da Tijuca, aqui no Barra Garden, eu estava me preparando para competir e eu recebi um telefonema da federação pedindo para que eu não subisse no palco, porque ninguém estava querendo se inscrever na competição. Porque a pergunta não era quanto era o campeonato, era se eu ia competir. É bizarro. Bizarro. E aí eles começaram a falar que eu ia competir, começaram a ver que não estava tendo inscrição. Aí me pediram se eu podia não competir e só ir lá ser homenageada. Abuso, né? E aí eu falei assim, tá, não vou, tudo bem, para poder ter campeonato, né? Então não vou. E eu fui homenageada junto com o Rogério, só fiz um desfile. E nesse mesmo momento, eu recebi também outro comunicado da federação assim, Alessandra, ou você para de evoluir ou você troca de categoria. Porque você vem evoluindo muito na categoria e você está ficando fora do padrão da categoria Wellness. Entendi. O teu shape nessa época era assim ou era mais volumoso? Ele era um volume proporcional à época, porque não era com tanta maturidade muscular, eu não tinha tanto tronco. E pro wellness na época tinha que ser aquele... literalmente, gente, era um físico de praia mesmo, porque não tinha marcação de... não tinha nem acessório de gota. Era um glúteo normal, sabe? Normal. Tanto que as poses que eu fiz na minha primeira competição e na segunda eram como critério para os cursos dos árbitros na época da IFBB. Passava o meu desfile com as minhas poses e era assim que todos os árbitros tinham que aprender a julgar as atletas. O teu vídeo, o meu vídeo, as minhas poses como padrão do desfile. Foi padrão por muito tempo. Virou Né? padrão. Muito tempo, até quase entrar para a Pro League praticamente. O que está acontecendo aqui? É surreal. Temos aqui o primeiro padrão wellness, o modelo. E você sabe que eu fui a primeira atleta wellness do mundo a usar biquíni bordado, porque na minha cabeça tinha alguma coisa que não casava. Porque as americanas competiam de biquíni bordado, por que eu estava de biquíni de praia? E a gente competia com biquíni de praia. Eu falei, não. Então, no meu primeiro campeonato wellness, no segundo campeonato wellness, eu já subi com biquíni bordado. E foi super diferente, porque ninguém estava de biquíni bordado. Eu subi com sandália de acrílico, com biquíni bordado, mandei fazer um biquíni. Assim, valorizou. Não, exatamente. Eu comecei a profissionalizar a categoria. Então, no campeonato seguinte, todo mundo de biquíni bordado. Tá vendo aí, meninas da wellness? Vocês devem... Eu falei pra vocês, cara. Talvez eu não estaria e muitos de vocês não estariam aqui se não fosse por eles. Muito foi muito interessante. Então, foi por causa disso. Eu tive até que trocar, migrar de categoria para conseguir evoluir. E logo depois desse teu primeiro campeonato, você já começou a treinar ela? Foi. Ela fez o estreante, aí eu comecei a Aí não preparar. parou mais? Não, aí eu comecei a preparar ela para tudo, para carreira. Falei, não, carreira. Porque hoje a gente vê muito esse lance dos atletas trocarem de coach o tempo inteiro, né? Cada preparação o cara faz com uma pessoa e tal. As pessoas perderam esse... Acho legal porque você, né, tem várias opiniões, mas eu ainda prefiro esse lance... Porque é difícil encontrar alguém tão bom quanto você também, mas né? assim, Léo... Mas assim, tu não acha que perde um pouco esse lance de, tipo assim, conhecer o atleta, isso que saber eu ia os falar, pontos fracos e fortes para ajustar? Você Você pega uma pessoa nova e tem que reaprender tudo de novo. Olha só,
Você não conhece a pessoa em meses, você leva alguns anos. Porra. Assim, ó, vamos lá, finalização. Pô, pra você acertar uma finalização do atleta, cara, é difícil. Então, você precisa de tempo para isso. E não é um tempo, você precisa de alguns anos, realmente para você conhecer, entender como aquele atleta funciona, responde. Outra coisa, você faz um protocolo de dieta, um protocolo de treino, tá, deu bom, mas você vê que pode melhorar e você vai aperfeiçoando. testando, né? Então você vai se aperfeiçoando através dos anos, você vai se aperfeiçoando e não para nunca, não para, porque cada competição te obriga a buscar mais informação e aprimoramento para que o seu atleta, porra, consiga ter evolução, né? Então, assim, eu vejo muito hoje isso, que as pessoas de repente tem um mau resultado. Pô, sai do coach. Pô, mas às vezes, cara, não é o coach. A gente tem que entender que a gente está lidando com um organismo humano. Ele responde a tudo, cara. Uma noite de sono, um pouco menos de água, um pouco mais de água, um estresse. A individualidade biológica. Ele muda, fisiológica, ele muda. Então, às vezes o coach não é que o coach errou. É que, né, realmente a resposta não foi o que você esperava. Isso acontece, pô. A gente já passou por isso. E a gente mesmo muda, né? Então, já fiz vários tipos de finalização e nunca foi uma igual a outra, e eu já tive vários tipos por exemplo, comigo, a saturação de água, por exemplo, nunca funcionou. A única vez que eu fiz a hiperidratação, acabou com o meu físico, embaçou o meu físico, eu mais retive do que eliminei. No terceiro dia de hiperidratação, o Rogério foi me olhar e falou: o que aconteceu com o seu físico? Foi todo embora. Eu falei: eu só estou bebendo água, mas não mudou nada. Ele: acabou, volta. Então eu sou uma atleta que não faço superidratação, não desidrato, continuo com água até o final do campeonato, não mudo sal, não mudo nada. Caramba. Sensibilidade. Mas também, exatamente, a gente teve que passar por tudo isso, né? Se você não tiver oportunidade, e assim, então tá, mas eu tenho 10 atletas, cara, mas os 10 não são iguais. E o problema é esse, na verdade. Os 10 não são iguais. Você entende o que eu tô falando? E tem um grande lance também do atleta talvez não fazer o que tu falou para fazer. E você não sabe se o atleta... como é que tu sabe se o atleta assim, faz exatamente o que tu fez? Para fazer isso, para comer assim, o cara... Às vezes assim, o cara mestre, quebra. O cara come escondido nunca vai te falar. Tu vai olhar e vai falar: meu irmão, tu chegou aqui retidão, o que houve? Não fiz nada. O que tu comeu? Não comeu. Comeu. Fiz nada, mestre. Comeu, fiz nada. Eu comeu. Então, assim, hoje eu não vejo essa tradição muito dos atletas se manterem ali com o coach, sabe? Esse trabalho assim, que isso é legado. É um crescimento paralelo, né? Mútuo, né? Vocês dois vão evoluindo. Vai evoluir. Então, ganhou, perdeu. Mas tem que estar junto, cara. Na vitória, na derrota, você tá junto, porque é a melhor maneira de todo mundo crescer. Se for uma equipe multidisciplinar ou se forem só dois, você cresce, porque você aprende muito. Você tem a oportunidade de aprender. O problema é que a galera é muito imediatista. Em verdade seja dita, virou um comércio. Porque agora o cara tem 100 atletas pela internet. Na minha época não tinha isso. Nem era coach, a gente nem chamava de coach. Não era coach, a gente tinha raiva, né, mestre? Era treinador. Você era treinador. E você não tinha uma oferta de tantos caras também para treinar. Porque a informação era assim, né? Nem todo mundo sabiam sobre o fisiculturismo. A maioria, os que sabiam, eram os que tinham sido ex-fisiculturistas ou que estavam ainda fisiculturistas, que sabia muito. O resto, a galera não tinha informação, porque ainda não tinha internet, ainda não tinha essa divulgação em que todo mundo hoje consegue. Naquela época, cara, e a gente não passava conhecimento. Era mais velado também, né? Até para tinha teus segredos. Não, e até para o próprio atleta, muita coisa você mandava fazer, mas você não passava. Mas essa questão de ficar muito tempo também com a pessoa junto, tem um crescimento do treinador e do próprio atleta, que ele começa a se conhecer de uma tal maneira que você consegue dar um retorno, um feedback para o treinador. Você fala: olha, eu estou dizendo para você, não dá certo comigo, eu me conheço. Então, olha, por aqui é o caminho, vou te mostrar. Você também consegue, então, claro, lidando com o corpo humano, mas você sabe como você responde. E foi interessante isso, porque carboidrato, veículo de treino, né, onde todo mundo responde. Na minha época do Figure, eu fui uma figura que eu comecei a ver que o meu corpo respondia muito bem com uma dieta com proteína alta e gordura alta. E o Rogério não acreditava nisso, falei: não é possível. Eu comia gordura para treinar, comia gordura mesmo, pasta de amendoim, era castanha, só isso, e eu treinava, ficava o dia inteiro com uma energia incrível. Você ali: não é possível, você come batata amanhã. Eu falei: não vou comer, não dá certo para mim, come batata doce. Eu comia,
o pump não vinha muito. Eu tô falando numa fase de Exato. uma dieta apertada. Quando eu comia gordura, ele falou assim, eu só tô acreditando porque eu estou vendo e você está me falando. Então, durante 12 anos, Léo, a minha dieta, porque eu fiquei 12 anos na categoria Figure, treinando tronco 4 vezes na semana sem treinar membro inferior. Caramba. Eu fiquei Porque sem tua perna era do wellness, né? Gigante. eu fiquei sem fazer agachamento, glúteo, nem sabia que era Tu treinar. escolheu essa migração de categoria? Eu não escolhi, porque a minha teve que- mentalidade era ser uma atleta campeã. Eu fazia o que tinha que ser feito. Então, o que eu tinha que Porque o fazer... wellness não era profissional, né? Nem, quiçá profissionalizar pra lá pra brasileiro. fora. Não Entendi, tinha nem no entendi. Campeonato O Brasileiro. wellness profissionalizou agora, né? Em 2019. Agora, Em 2019, quando eu vim queria ser encerrar, profissional. eu sempre entrei para a ser categoria profissional. mais próxima Então da eu tive que fazer o Wellness, o Body Fitness, o Figure Amador, fui bicampeã do Arnold Classic Ohio, pleitei o Procar, ganhei o Procar, porque eu tive que defender o meu título em 2012, que em 2011 ninguém me deu o Procar. Me obrigaram a defender o título no ano seguinte, então fiquei fazendo um pré-contest de 12 meses. Que isso? Não Eu te desci do deram palco. Procard no Arnold Ohio? Falou que se quisesse, O tinha primeiro- pegar o Tinha que próximo. defender o título na em verdade, 2012, eles queriam que ela fosse para o Mundial. na Sérvia. Vai ter que ir para o Mundial, Sérvia. vai ter que ir para o Mundial. Aí. Nessa época não era fácil ganhar Procard, não, pra Não, mim. não, não. Agora, Tinha 3 por noite. É. Não, 2 por mandaram noite. aí, tinha que ir pro Mundial e a gente meio que. Não dá para ir pro Mundial, coisa e tal. Aí voltamos pro Arnold e ela, quando ela ganhou de novo, aí saiu o Procar, né? E Legal aí não tinha pontuar, como Léo. sair. Que, até pra galera que tá assistindo, tô falando de gordura, mas é castanha, tá? É castanha. Não é bolo de bacon, não. chocolate, não. Não, até porque bolo de chocolate é carboidrato, né? Ah, pô, gente, então, eu fui uma atleta que eu tive muito enraizada, essa questão aqui de old school, mas eu tive muito enraizada o que é você ser uma atleta, né? Porque eu não sou uma atleta. Eu posso, amanhã depois, até não estar competindo, então você é uma ex-competidora, mas não uma ex-atleta, Você sabe? é atleta pra Então, sempre. eu nunca tive um off-season, eu nunca fiz nada diferente. Eu sempre mantive 2 quilos só acima do meu peso de palco, porque eu aprendi que as atletas americanas profissionais tinham isso, né? Eu fui estudar a história de uma atleta, até o direcionamento do Rogério, a história da Monica Brandt, que era uma atleta famosíssima nos Estados Unidos, e ela tinha um contrato com a empresa dela que ela só podia ficar 2 quilos acima do peso dela de palco. E eu adotei isso para minha filosofia de vida como atleta. Então, eu só fico 2 quilos acima de peso do palco. Então, eu tô sempre... É muito rígido, cara. Então, quando falam assim, tá de dieta, eu falo, olha, só para competir, porque fora do palco eu também tô me Eu alimentando. sou a dieta em pessoa. Mas é porque eu acho que é muito isso. Com né? 300 quilos, com um punhado de castanha e peixe, com o joelho no peito, Sem carbo. sem carbo. É punhado de castanha, É o off-season. peixe, é o off. Eu via. E aí- com o Rogério falando vai. Não é Isso. qualquer vai. E foram Não assim vai durante morrer. 12 anos. Né? Então, você imagina assim, para uma mulher, naquela época uma menina, entrar no ginásio por 12 anos e treinar sua tronca, porque eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça. Porra, bizarro. Então, nada na minha... Perder aquele shape Perdeu todo. o shape praia, Catabolizado. carioca, bonito. E isso que foi Pra se interessante, encaixar numa Outro categoria de padrão bodybuilding profissional. porque quando aconteceu essa formação da federação, o Rogério me levou para a se praia. manteve muito bonito, né? Sempre. Era uma das características que a gente mais Sempre, falava nas toda- rodas, né? sempre foi. De que a Alessandra sempre teve um rosto porque isso. mal ou bem as meninas acabam abusando de ergogênico, E alguma essa coisa, coisa ou do seca muito, o rosto não, fica um essa pouco... coisa do sobe e desce. Cabelo. A mulher destrói, Verdade, cara. esse A mulher efeito sanfona pô, sobe e desce, acaba sobe e com a desce, elasticidade sobe, da pele, né? Eu vou Colágeno, falar, não precisa nem Esse lance teu de manter os 2 quilos no máximo, acho que Era contribuiu dois- pra isso. Eu sempre tive essa. Porque eu sempre me preocupei muito com a imagem dela. Que a Alessandra sempre foi muito vendável e, assim, sempre teve patrocínio de empresa. Porque quando ela estourou, quando ela virou pro, ela estourou. No Brasil, ela virou a musa do fitness. Então, foi o momento dela, o auge dela, né? O Arnold ali e depois o Procar. Então, ela estourou. E eu já vinha trabalhando essa coisa da imagem. Eu falo, ela não pode mudar essa imagem dela, porque é uma imagem bonita, é uma imagem que vende muito, e a gente já vinha com patrocínio assim sempre. Ela nunca deixou de ter um E patrocinador. trabalha o fisiculturismo com saúde, né? Que trabalhava o físico com a imagem bacana. Os caras conseguiam vender imagem de produto, vendendo tudo. Ela conseguia. Então, eu tinha isso na cabeça, até falando... Eu aprendi isso lá fora, né? Eu olhava as atletas que mais, na época, né? Estou falando dos anos 80 e 90, as atletas que mais apareciam na mídia eram as atletas que estavam mais em forma, e eram as atletas mais bonitas. Eu falei, pô, peraí, cara, eu vou seguir essa linha, porque... Quem eram as atletas da tua época, os nomes mais relevantes? Se eu trouxer bem para trás mesmo, Monica Brandt e a Erin Ster. E se eu trouxer como brasileira, a Larissa Reis. Não tem como não Larissa mencionar Reis. o nome da Larissa.
Larissa foi um ícone do esporte também. Sabe aquela figura que é uma boneca, uma Barbie? Tem uma Barbie forte, como é que pode, ela né? era meu crush na adolescência. E outra atleta que eu tenho que mencionar. Que isso, cara, peraí. Não, mas é porque assim, ela era brasileira. Muito bonita. Na época que eu conheci, ela já morava lá nos Estados Unidos. Ela foi pra lá Ficava indo e 2000. vindo. Sim. Não, ela foi pra lá 2000, na época da Exidin, 2005 ela foi. 2007. 2005, 2007 2007 era que ela Então foi. foi final da minha adolescência ali. Isso. Então eu olhava pra ela e falava, caramba, Bonita. como É assim, que uma ela é atleta pode. forte e Como é que ela pode ser bonita? fisiculturista, Ideal, né? né? Porque né, a gente tinha a visão do fisiculturista da bodybuilding woman's physique, bodybuilding woman, aquela época que era era até mulher muito bodybuilder forte e o mesmo, rosto né? muito estranho. Era bodybuilder. E tem que falar mesmo E da. palco. Isso. Não tinha foto casual, cotidiana. Não, era só Larissa- Sabe fisiculturismo? Palco. A Larissa teve essa pegada. A Larissa fez aquele ensaio mais casual, mais Isso, ela cotidiano. começou a ter essa pegada. Ela pegou das gringas, né? A própria Juliana Malacarne, né? Malacarne. Também Uma veio dessa atleta época. linda, Bonita, incrível, veio uma dessa moça physique época linda. também. Você fala, gente, como é que Verdade. a Juliana tão uma moça physique com aquele físico e, né, e Ela uma compete mulher ainda não, né? linda. Não, ela já parou de competir. Então, assim, a gente sempre preservou a saúde, foi o que o Rogério sempre preservou, e eu sempre trago essa fala, E no porque, Brasil, qual que eram as atletas da tua época? Léo, tinha pouquíssimas meninas competindo na época, então era a Larissa Pegou e a época de Gal. Malacarne? A Malacarne já estava competindo, tava ela lá fora. vinha da NABA para ir para Pro League, né? Ela veio da NABA, Guaraciaba da tua época? veio depois de mim. Depois, né? A Guaraciaba começou a competir no Wellness quando eu já estava no Body Fitness. Foi quando ela começou. Eu nunca peguei palco com a Guaraciaba. Entendi. Então, assim, o Rogério sempre preservou a minha saúde. Eu sempre falo, sempre que eu vou falar sobre o esporte, eu falo de fazer tudo, mas não fazer de tudo. Mesmo que isso me custasse o primeiro lugar. Eu não ia fazer de tudo por causa de um troféu, porque na hora que eu desço a escada, eu tenho mais uma vida inteira para contar e atrás de mim pode vir uma próxima campeã e a minha história vai ficar por ali mesmo. Será que compensa eu arriscar tanto? Perfeito. Então, quando eu trago sobre o alto rendimento feminino, não é que o alto rendimento ele não é saudável, é como você chegou nesse alto rendimento, o que você fez para chegar nele e o que você faz fora desse alto rendimento que te mantém manter saudável ou não. Porque para competir você tem que estar saudável. Perfeito. Senão você vai fazer de tudo. E depois a conta chega. E eu não quis pagar essa conta. Nem vou querer pagar agora com quase 50 anos. Agora você já tem seu legado já. Mas é por causa disso. agora Porque o que não vale esporte mais a pra pena, gente, né? o fisiculturismo, a gente sempre trouxe longevidade. Sim. É health, é bem-estar, é longevidade, porque no final é isso que fica. O que é o fisiculturismo? Né? A construção de um corpo. Eu vou levar isso até onde? Até o final da minha vida. Porque isso independe de palco. O palco é uma consequência do nosso trabalho. Perfeito. Se você ficar só no palco, o João falou isso essa semana. Se você ficar só no palco, cara, você não aprendeu nada. Porque tem o depois do palco, cara, que é muito interessante, entendeu? Porque é justamente... Que é 99% do tempo também. 99%. É a mesma coisa, você continua fazendo dieta, continua treinando e continua com a mentalidade. A mentalidade é o principal, cara. A gente fala em essência, mas se você não tem a mentalidade, cara, você não consegue entender a essência. Você entende o que eu tô falando? Então, qual é a essência realmente disso tudo? É a longevidade. É você conseguir fazer isso durante muitos anos da sua vida e chegar no momento da sua vida que você tá, velho, mas você ainda não está no palco, mas você vive Você tá a vida... antigo, você não tá velho. Você está antigo, exatamente. Você vive a vida num bodybuilder, você come como bodybuilder, você continua treinando. Ah, mas você treina como bodybuilder? Não, eu treino como bodybuilder, só não quero ir pro palco e só não preciso mais ter aquele volume de palco, mas eu posso ter uma condição Inclusive, estética... você treina forte ainda. Eu treino Olha forte. um vídeo do Rogério Camões Tem aí, cara. treinando forte agora com... Porque é muito top. Tem que achar, sabe qual, Com Léo? carga pra cacete. Do Carga hack. que você não aguentaria. Tem um hack... Tem um hack Tem que ser o hack machine de 300 Ah, é, o e hack pouco com 300. Esse Eu hack fiquei dele eu acho impressionado que uma é vez com um treino teu lá no Gold Gym. na Venice, naquela aquilo academia ali. da Nossa, praia ali. treinei ali, tem uma Venice academia Beach, cara. incrível. Aquilo ali Você remando um bagulho fortão. Eu falei, Aquilo ali, caralho, aquilo perguntei, tá com quantos anos ele, cara? E você sabe que é legal isso, Léo? Porque Mas assim... isso que é legal, né? Ué, muito É a saúde que É a você longevidade. leva. Você imagina A se- longevidade. Tu faz. Treinar forte por muitos anos. Faz. Você imagina se você não preservasse isso, como é que hoje eu ia chegar na mídia social e falar, olha,
É saudável, tá? Imagina se eu tivesse talvez, uma aparência que não correspondesse com a minha fala, né? Às vezes uma voz, alguma coisa que não respondesse com a minha fala. Então, olha só, vou fazer 50 anos, são 35 Não, competindo vocês como são a dupla fisiculturismo. que prova isso. E, Que existe o fisiculturismo saudável. entendeu? Então você trazer o quanto o esporte ele traz de Talvez benefício a que galera independe possa do até palco. questionar, mas e se fizer exame? Pô, tem os A gente exames. tem exame de coração aqui dos dois, para deu super comprovar que é certo. saudável de verdade. E assim, ó, tanto ela quanto eu, o resultado do VO2 máximo. VO2, que é exatamente a tua referência do quanto você é saudável, quanto você pode viver, a longevidade. VO2 hoje também é um marcador de longevidade. Cara, o dela é acima da média, o meu é acima da média. Meu VO2 é acima da média, assim, é 5%. E tu nunca foi muito de cardio, né? É isso que eles falam pra gente. Eu nunca fui de É igual o teu, cardio. Léo. É igual o meu. É igual o O teu. meu é bom, o meu é bom. Então é bom? Ah, é? É porque treino de força, cara. E é treino de Intenso. amor, né? A de gente fica lá, às vezes, sem parar. de Tem cuidar. energia ainda? Tem. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma daqui. Acabou ó. já, não? Tem o fator Eu acho que a nossa genético, escola mas foi tem, assim, né? tem Só quer esse ficar. fator de cuidado. Quem que eram os Estilo de nomes vida. da tua época forte? Aqui do Brasil? Brasil. Aqui tem um monte, cara. Não dá pra falar todos. Uns 2 ou 3 aí, só pra gente ter uma Vou referência de falar- como vou- era na tua Vou época. falar assim do cara que era como é que é? A pedra do sapato da minha categoria era o Marcelo Pelaio. Pelaia, né? Pedra do sapato, não dava pra ganhar do Pelaio. Tua época era o Pelaio, Edson Prado? Edson Prado, o Adolfo Costa, Enzo Perodini, o Hugo. O Hugo era fantástico, Wilson Santos, Hugo eu não conheço. o Huguinho. Rapaz, o Huguinho era o melhor Não era de o todos. Guinho. O Guinho era desse Guinho, tamanho. não, o assim. Guinho- Na era- academia, se o cara tem nome diminutivo, pode esperar. Não, o Pode Guinho, esperar que ele- era o melhor de tudo. O Guinho era um fantástico. Tinha o Edson Prado aí, que tá aí, que voltou Na tua época tinha ativo. o Serafim? O Edson Serafim era uma geração abaixo. O Júlio era para baixo. Pra baixo antes ou depois, Cid? Não, antes. Antes de O você? Júlio veio com ela no Árvore, né? Balestrini. O Júlio era garoto. Eu vi o Júlio. Não, tô falando da tua época da minha bodybuilder. época, da minha época era esses caras. O Edson Prado, Edson Serafim, Miguel de Oliveira, Tu Adolfo conheceu Costa. o primeiro fisiculturista Open a pisar no Olímpia? O Luiz Otávio. Luiz Otávio, você Claro, conheceu meu ele? amigo. Pô. Luiz Otávio, meu amigo. Luiz Otávio foi o primeiro brasileiro a pisar no bodybuilding Open No Mr. Olímpia. Primeiro campeão mundial brasileiro. Primeiro campeão mundial Luiz brasileiro. Otávio Freitas, de Ele Freitas. me apresentou. Luiz Otávio. Conheceu? Conheci, pô. Ele é vivo? Tem minha ideia. Pô, se um dia eu tiver a oportunidade, me apresenta ele. Opa, Cara, é sim. muito conhecido. Olha que Pô, esse bacana cara é isso, muito você fala da bacana. Ele mora história. onde? Ele mora em Los Angeles. Ele costuma vir no Brasil? Não, Não? não. Um Bora dia eu lá. vou lá pra fazer uns programas lá. Sim. Queria muito. Pô, Luiz eu Otávio, também. se você estiver vendo esse vídeo, me permita um dia fazer um talk show. Eu vou aí. Não precisa nem vir aqui, não. Eu vou aí. Faço Muito questão legal. de. Ele merece. É um cara, Vai, e aí? Nós vamos. é um cara que merece. Esse é um que merece. Esse foi o. Esse remou sozinho. Esse remou sozinho, cara. É legal como o mestre pontuou, sabe? O mestre falou do Pelaio. Se você encontra o Pelaio, é o mesmo conceito, mesmo lifestyle do mestre. E eu falo mestre, né? Mas é exatamente. É o Pelaio. Mas Eu aprendi com o Pelaio. é o mesmo conceito de vida. Eu Você aprendi vai- com ele, a eu falo comida isso pra ele hoje. pesada, Eu sempre falo, cara, eu aprendi contigo, porque como ele era o campeão da categoria, eu tinha que treinar em cima do isso é muito campeão, maneiro. cara. Ele levanta a Entendeu? camisa, Léo. Pelaio levanta a Essa camisa, eu tá o consigo. abdômen lá, tá Essa eu. todo musculoso, tá do mesmo Mas jeito. esse conceito é muito legal, porque, assim, ó, você tem que lembrar que todo mestre aprendeu com alguém. E reconhecer, né, Léo? Forte, tá? E você tem que reconhecer isso. Isso é muito legal você falar, É Léo. porque- reconhecer. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, cara, eu aprendi porque eu olhava pra ele e via o off dele, ele era marcadão, bem, nunca vi Sempre bem. Eu olhava, pô, se esse cara faz isso, eu tenho que fazer igual. A gente treina na mesma academia, na Heavy Dutch. Ah, na Isso, Heavy na Dutch. Heavy Uma Dutch. das primeiras academia bodybuilder Primeira, do Rio. do Brasil, Do Brasil. do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu tenho certeza que Não, é. do Rio de Janeiro, que ela chamava Pump Iron. Ela veio com o nome Veio Pump antes da Iron. Radar, inclusive, né? Não, muito antes. A Heavy Dutch é 83, 82. A Radar é 93. A Radar veio 10 anos depois. A Pump Iron, ela veio com o meu nome Pump Iron primeiro. Que nome bom esse nome. Pô, cara, ali foi
Ali foi a meca da meca do... O Luiz Otávio, quando vinha pro Rio, ia para lá. Nossa. Todo mundo tinha que passar pela Pampeada. Foi a primeira. Depois ela teve que mudar o nome, porque a Pampeada tinha o registro da marca. Eles botaram o Heavy Dutch. E aí virou Heavy Dutch. E todo mundo treinava lá. Eu treinava lá, e o Pelayo treinava lá. Todo mundo da Zona Sul do Rio treinava lá. E a gente competia na mesma categoria, todo mundo treinando junto. Isso era muito legal. Muito maneiro. Então, tipo assim, por exemplo, um mês antes do campeonato, 2 meses, tava todo mundo treinando junto, se ajudando, ia subir no mesmo palco, cara. Porra, maneiro. A rivalidade era uma coisa muito legal, porque... Muito palco só, né? Palco, chegava ali no palco, pá, e já sabendo, eu competia sabendo, cara, Pelayo vai ganhar, Esse cara. ano Pelayo vai ganhar, mas eu dava tudo que eu podia para chegar ali naquele topo. E não era só o Pelayo, tinha o Pelayo, tinha o Sorriso. Sorriso. Pô, Sorriso. Tinha o Sorriso que vai aqui. Sorriso, bicho. Sorriso. Sorriso. Monstro. Sorriso monstro. Tinha o Pedra. Outro dia a gente estava lá Tinha na o Pedra. academia. Pô. A gente estava na academia, eu fiz muita questão de falar isso, porque tinha uma molecada lá. E aí eu falei, peraí, cara. Aí, filma aqui. Não, rapidinho, deixa eu só filmar com ele. Aí um estagiário. Mas quem é ele? Quem é ele? Isso aqui é o Sorriso. Quem é ele? Mas dos é maiores isso aí que fisiculturistas. vocês estão falando, eu tô aqui quase que um peixe fora d'água, porque não existe isso com o público feminino, com as atletas femininas. Se você perguntar para a atleta feminina, você conhece a primeira mulher campeã olímpia, Raquel McLeist? Ninguém sabe quem é. Você conhece... Não tem, você não vê uma atleta trazer o nome de outras atletas, contar a história de mulheres, você não vê a história de mulheres atletas sendo falada, sendo mencionada em lugar nenhum. O público A mulher feminino... não gosta tanto assim quanto o homem gosta, né? Comparativo. Comparativo. De quem gosta mais, o homem gosta muito. mas eu digo assim, até Concordo. você respeitar quem já começou, né? Isso que eu ia falar, Quem já admirar- passou, né? Admirar a história. Mas eu acho que Porque, isso veja, também, eu fico- a cultura muito no Brasil, porque os Estados Unidos, o Hall da Fama tá o nome lá, Raquel McLeish, Lenda Murray, Corey Iverson. Eu tive 2 todas momentos as outras. desses, Lá assim, tem uma cultura, Os Estados né? Unidos tem a cultura do esporte. Assim, Altíssimo. Eu tive 2 momentos desses. Quando eu ganhei o Arnold você Classic aprende isso Ohio, na escola, pô. quando eu ganhei o Arnold Classic Ohio, que eu desci, que a Mônica Brandt veio me dar os parabéns, eu falei, eu estudei a sua história. E contei para ela a história dela, ela ficou me olhando. Quando eu fui competir também, já como figure, que a Lenda Murray veio falar comigo, eu falei, eu estudei a sua história. E isso, ela ficou me olhando, porque ele me fez estudar a história inteira do esporte. Toda a história do esporte. Assim como Tu eu acha que o estudei... papel de um treinador tá além de treinar? Tá além de fazer treinar. o cara se apaixonar pela história da parada? Isso. Se você tá num esporte, você tá qualquer lugar que você esteja, cara, você não conhece a história, você não estuda, você não conhece. Sinto muito, eu vou falar, você não conhece. Às vezes, o cara, mas eu sou um bodybuilder, eu conheço. Conhece? Tem certeza? Quem foi John Grimet? Pronto, já compliquei a vida do cara. Quem foi quem? Deixa eu ver. John Grimet. Esse eu não conheço, Aí, não. tá vendo aí, Eu não cara? sou mais auto-esmurrado. Não é, na verdade, é o treinador quanto o treinador. Isso faz parte, e é isso também que traz a fidelidade por anos do atleta com ele. Você não vira só um produto. Você vira o atleta da pessoa, sabe? Porque ele está construindo ali. E a construção do treinador faz parte disso. Dentro do esporte. E essa humildade, né, Léo? Acho que o atleta aprender a receber a ordem, comando. Você tem que abaixar a cabeça às vezes, sim. Você não é o todo poderoso, não, porque você não chegou lá sozinho. E assim, uma coisa muito interessante, que hoje está se perdendo. Talvez não, nesse momento aqui não, mas se perde. Os jovens atletas de hoje, eles não param para escutar o mais antigo. Eu fui criado na base em que eu tinha que ir nos antigos, às vezes, para pedir, para me avaliar. Seu Cláudio Magalhães, Tibi, era o presidente da Federação do Rio de Janeiro, fundador da Federação do Rio e do Brasileira. Cláudio Magalhães, Eugênio Crocosta, esses caras foram os pioneiros, fundadores. Eu ia lá para ele me avaliar, eu ia lá mostrar para ele, olha, você acha que eu devo participar desse campeonato? Pô, eu ia lá no presidente. Mas não era para pelar o saco dele, não. Eu ia lá porque eu sabia que aquele cara veio dos primórdios, aquele cara era o cara que botou o olho em mim e falou, você vai ser um bom atleta. Você precisa disso, você precisa melhorar isso. Pô, quando eu escutava isso daquele cara, eu saía dali para fazer o que ele falou para mim. Eu podia escutar outras pessoas, mas eu sabia que o cara é muito antigo. E a história
Pô, eu queria aprender a história, eu queria ver quem foram os caras que começaram com isso, porque esses caras têm muito para passar. O que eu vejo hoje é que essa galera mais nova, eles não fazem essa questão. A gente começa a ficar meio que obsoleto, é ou não é? Ah, mas o método é antigo, esse cara não sabe mais nada. Fala assim, como é que tu não conversou comigo? Você não me perguntou nada? Você já fez um treino comigo para ver se eu não sei nada, cara? Então, às vezes, eles abandonam muito os antigos, e é uma coisa que, quando você está num ambiente do bodybuilder, então eu vou falar Califórnia, Gold Gym, Venice Beach, esses lugares, pô, cara, para você chegar num cara mais velho assim, cara, porra, olha, eu sou da idade deles, pô, para mim chegar num cara desse, eu chego num Charles Glass com o maior carinho, com o maior respeito, reverenciando, coisa e tal, o cara me trata super bem, até já me mostrou técnicas dele, já treinou a Alessandra mais de uma vez. Mais de uma vez. Mas, assim, um Robbie Robinson, ou qualquer um deles, cara, existe uma hierarquia. Existe um respeito pelo que o cara fez, entendeu? Pela história que o cara tem. E a gente, os old schools do Brasil, estão muito abandonados, assim. Ah, não tem mídia, não tem... não tem mídia, não tem view, não tem relevância. Não tem relevância? Como que não tem, cara? E o que tem de conteúdo bom? Eu arrisco a dizer, até me crucifiquem por isso, mas eu arrisco a dizer que vocês têm mais relevância do que o de hoje, porque quando vocês tinham relevância, não tinha mídia social. Verdade. Você não fazia para mostrar, você fazia para fazer, porque você amava aquela porra. Fazia por amor. E trazer um pouco do conhecimento deles assim era de uma forma muito genuína, né? Porque eles entregavam um ouro que era deles. E para você ver uma ideia, Léo, eu vim ganhando todos os campeonatos. Quando chegou em 2009, imagina, ser campeã de tudo. O Rogério falou assim para mim, esse ano você não compete, tá? Eu fiquei assim, o Léo sabe, eu falei, o que eu fiz de errado? Eu tô ganhando tudo, por que eu não vou competir? Você vai descer pro ginásio, você vai estudar durante um ano todos os princípios de treinamento do Joe Hader, todos. Na prática, para você ver o que vale, o que não vale, se dá certo, se não dá, o que vai ser bom para você, como é que você vai aplicar no seu trabalho. Eu fiquei durante um ano dentro da X-Gym, treinando do super slow que você pode imaginar, até tudo que você pode imaginar, todos os princípios de treinamento. Muito doido isso, sabe? Porque quando eu comecei a treinar com ele, com o Leônidas, eu estava numa fase onde eu estava muito afastado da musculação. E a minha reclamação pro Leônidas foi, Leônidas, eu tô sem ritmo. Sabe, eu venho pra academia, eu faço 3 de 10, eu canso. Eu não tô com ritmo. E aí ele montou um protocolo de treino pra mim, gradativo, mas com um treino mais metabólico, mais drop, pra eu voltar aquele ritmo, sabe? Eu tava com cardio ruim, que eu nunca fiz cardio também, né? Não que tava ruim, mas não tava no meu auge. Então a gente fez um treino metabólico com bastante drop, mais repetições, bastante conjugado, pra eu poder voltar aquele tesão de treinar forte, né? E como qualquer tipo de treinamento, era um período que a gente ia fazer aquilo, depois a gente migrava para outro tipo de técnica. Quando a gente postou os vídeos do meu treino desse nível, nessa pegada, muita gente criticou, falou, pô, é isso aí que é o treinamento do Leônidas? É drop 7 conjugado? É 20 repetições? 30? Isso é cardio. É aquilo que você falou, o cara pega um vídeo... Sim. E fundamenta a vida da pessoa inteira por causa de um vídeo, de um tipo de treino. Só que eles não sabiam que era um pedido meu como atleta, falar, cara, me bota no ritmo de novo. Depois eu penso em ganhar força, músculo, só quero o ritmo de novo, né? Muito legal isso, porque foi exatamente isso que eu usei, foi exatamente isso que você me ensinou e eu via você fazendo, que eu fiz com ele, né? Primeiro, a periodização. Segundo, fundamental o treino baseado na deficiência dele, né? Porque eu via o Léo Stronda, eu conheci o Léo Stronda imenso de forte, extremamente forte, fazendo 3 de 10, passando mal com 3 de 45 no Hack Machine. Peraí, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que retomar, começar de lá, aí começamos a trabalhar em cima de amplitude, especialização de movimento, ganho de arco de movimento, carga baixa para isso, até ganhar força. Sim. No arco todo do movimento, por conta da lesão do peitoral dele, e daí começar a trabalhar em cima de valências que ele não estava acostumado. Ou seja, trabalhar em cima da individualidade biológica. Eu sabia que ele remava com halter de 70, eu não precisava que ele remasse com halter de 70, eu precisava que ele conseguisse fazer um movimento perfeito com um intervalo mais baixo, porque remar com 70 para descansar 5 minutos... É powerlift. Obrigado, não é isso que a gente precisa, a gente precisa que você aguente um treino, né? E aí... A gente só foi interessante que as pessoas começaram a remediar o que a gente fazia, e mesmo assim ainda teve hate. Quando a gente foi para o CT da Growth,
E peraí, mas não tem ninguém aguentando acompanhar nem ele, nem o Jaba, porque as pessoas estavam acostumadas justamente a isso. Ah, beleza, vamos fazer 12, 10, 8 e 6, mas vamos descansar 5, 7 minutos resenhando, gravando, botando o celular lá. Não é isso. Aí os caras zoam, pô, mas tu faz 40 repetições com 20 quilos, eu faço 10 com 50. Eu falei, então põe 50, que vou fazer 40 com 50. Fazer 40 repetições com 50. Aí o cara, porra. Porque aí o que aconteceu? A gente também não filmou. A reação, né? Não, e a gente também não filmou essa... E foi muito interessante isso. A gente realmente pegou esses treinos, esses cansativos, extenuantes, a gente gravou isso tudo. Mas a gente treinava junto todo dia, mas não gravava tudo. Então, assim, não estavam vendo ele com 50, com 60, com 70. Quando a gente chegou em São Paulo, que ele foi pegar todo mundo, e realmente deu certo, foi exatamente o que aconteceu. Ah, beleza, fazer uma flexão de ombro com 20 quilos. Tá. Ah, mas com 20 ele faz 20, também faço. Tá, então pega de 50. Aí ele pegou a de 50, a anilha de 50 e fez 15, 20 repetições, porque estava sobrando no condicionamento e na força também. Sim. E aí eles lá não estavam entendendo o que estava acontecendo, sabe? Essa especialização, a gente ficou uns 3 meses, 4 meses fazendo a especialização. E foi bem interessante, assim, foi bem legal. E o que eu ia falar também, rapidinho, o Rogério falou no início da parte da nova escola relacionada ao conhecimento científico. E uma coisa que eu já falei isso com você, e falei até na palestra de semana retrasada, né, que as coisas que a gente já fazia, que eu aprendi com ele, e que hoje tem nome. O legal é o nome, mas não digam por gentileza que o Cluster 7 é de 2020, que o FST 7 é de 2023. Não diz isso não, porque eu via o Rogério fazer com o Alessandro Cluster 7 sem nome. Não tinha nome de cluster, não tinha nome de FCST, nada. Entendeu? Não tinha que parar 4 para chegar a 12. Faz 6, para, faz mais 6, para, faz mais quantas derem. E aí hoje é hash pause, hoje é cluster, hoje tem uma série de nomes, mas é legal a gente pontuar isso. Que isso é muito mais old school do que muitas coisas. Sim, sabe? Nomenclatura é boa, justamente para você criar método de treinamento, mas tudo sempre isso existiu. Né? Sempre existiu. Tudo isso já sempre existiu, de verdade, sempre existiu. Talvez hoje comprovem que antes era feito, né? Os caras só misturam um pouco um método com o outro e criam uma nomenclatura de um método que supostamente ele criou. Não, você não criou, cara, já está tudo aí. Já estava tudo aí. Porque você pensar, cara, vamos falar musculação, né? O fisiculturismo é muito antigo. Já vem lá dos primórdios, cara. O nego já vem experimentando muita coisa desde os primórdios. Quem foi o primeiro, um dos primeiros, vou falar o primeiro, mas o primeiro a catalogar isso, né, e divulgar isso em grande escala foi Joe Weider. O Joe Weider, e outra coisa, o Joe Weider ele não criou nada. Ele ia lá, anotava o que os bodybuilders faziam, anotava, e aí dava um nome. Super 7, entendeu? Giant 7. Ele foi dando nome. Mas ele foi dando nome através do que ele via os caras fazendo, para tu ver. O Joe Weider foi um dos primeiros a fazer o método Weider, mas ele fez isso, ele catalogou, ele não criou, ele não treinou ninguém. Ele foi o cara visionário. Ele falou, pô, peraí, cara, vou registrar isso aqui, botar isso aqui com o método Weider, pô, mas é tudo que todo mundo já faz. E aí ele trouxe o quê? Uma metodologia que, pô, foi praticada, muito praticada, porra, é fantástico, foi muito praticada. Hoje ainda é, pô, você pegar um superset, é Joe Weider. Pegar um drop set, Joe Weider. Você pegar um rest, é Joe Weider, cara. Você pegar excêntrica, Joe Weider. Você pegar, pô, tudo. Você pegar o método Weider, você vai ver tudo que todo mundo fala tá lá no Weider. Tudo. Por quê? Agora, por quê? Era os bodybuilders naquela época já faziam, cara. Olha isso. Então você vê, a coisa veio realmente tudo veio da prática, né? Tudo veio da prática. Então, pô, assim, hoje traz um nome diferente, mas traz um nome diferente em cima do que já foi feito e que o cara, de repente, ou aperfeiçoou, ou colocou mais um detalhe, mas é novo. É novo. Detalhes de comprovação, que eu acho que a gente sempre conversou, mas já é muito... a gente sempre conversou muito disso, aliás, já discutimos umas vezes também. Né? Discutimos, eu obviamente perdi, né? Lógico, mas que é muito legal a gente pontuar é que até os N's, e quando eu digo N, para a galera acadêmica,
né, os N's, o número de pessoas envolvidas no estudo, O N nos amostral de um estudos, estudo. eles são N's restritos. Então, Léo, quando a gente vai fazer um estudo para comprovar um ST7, por que não é FST8? Porque eles usaram um N ali de 12, 15, 20 pessoas e comprovaram aquela numeração ali. Mas era para aquelas pessoas que compuseram aquele estudo. De repente, para o Vini, é FST10. Né? Então, assim, é muito interessante. E aquele N todo ali, existe a metodologia dos estudos, dos artigos científicos, elas restringem determinadas situações que, por exemplo, um cara às vezes vai falar que não está usando ergogênico, mas está, sabe? A idade de cada um, então, esse estudo aqui é de 18 a 32 anos, tá? Então, de 37 vai render mais com FST11, sabe? Então, assim, é muito interessante você pontuar isso, porque esse tipo de coisa vem lá de trás. Porque o Leandro passou por Léo Stronda, 6 repetições e o FST é 7. Mas eu sei que você rende com 6. Mas naquele momento ali eram 4 repetições. Então, assim, as pessoas elas estão presas, de repente, a determinados detalhes e esquecem que isso existe há muito tempo, sabe? É legal pontuar isso. Sim, e você não pode se prender. Cara, o universo da musculação, do treinamento resistido e da musculação, ele é muito extenso. Não dá para você se prender. É muito complexo. Se você se prender, porque, primeiro assim, vamos entender. Você quer ver? Quantos anos você treina já? 17. Eu treino há 17 anos. 35 anos. Eu treino há mais de 50 anos. Cara, Pô, como treinar mais de 50 anos? Como é que faz para treinar mais de 50 anos? Tem coisa que você vai repetir, tem coisa que você... nunca mais fez. Tem coisa que você nunca mais vai fazer. E não quer dizer que é ruim. E não quer dizer que você continua esse desenvolvimento, pior que continua em desenvolvimento. Você entende o que eu estou falando? Sim. Então, assim, se você se prender só nisso e ficar pautado que pode, não pode, deve, não deve, cara, você tem que entender que o limite dessa curva, irmão, essa curva é dar a volta ao mundo. Você entende o que eu estou falando? Sim. Porque tem muita coisa e muitas variáveis dentro, não só de variável de treinamento, variável fisiológica. Quem foi os caras mais sinistros que tu treinou ou teve a oportunidade de treinar junto? Tu fala assim, esse maluco no treino mata qualquer um. Bodybuild. Esquece os lutadores primeiro. Não. Se vocês não sabem, Rogério Camões, posteriormente à vida bodybuilder dele, ele se tornou também preparador físico de atletas de MMA, do UFC, entre outros. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também, tá? Mas os caras mais sinistros bodybuilder de treinamento. Vou falar atual. Uma oportunidade, tá aí, que eu posso falar de 2 pessoas que são super atuais, que eu vi treinar mais de uma vez. Boa, fala. Brandão e Flex Lee. Top. Eu vi na Dragon, eu vi. Tava lá no momento que o Flex e o Brandão treinando. Teve energia. Nossa, é sinistro. Foi massacre. O Flex é muito forte, cara. Muito. Mas é extremamente forte e o Brandão é extremamente forte. Mas assim, eu vou falar, assim, de você ficar assim, ó, cara, não é possível que esses caras... Mais uma e mais não uma, vai dar. e mais peso, e mais uma, e mais peso, e mais uma, e cara, chega no final assim, cara, o pump do cara tá um negócio absurdo. Realmente, assim, dos últimos tempos, foram os caras, assim, mais sinistros que eu vi treinar. Apesar de ter visto muita gente, a última vez que eu estive lá, eu vi o Nick Walker treinando. Ele é mais técnico, ele é um cara muito técnico treinando. Agora, o shape dele parece que ele é um malucão, né, de treino, mas não é tão... Não, técnico, muito técnico. Agora, assim, eu vou falar, bizarrice treinando é o Flex, cara. O Flex é bizarrice treinando, bizarrice. Qual Flex? Flex Lewis, o Lewis, que era 212, amigo do Brandão, dono da Dragon. Eu tive diversas vezes na Dragon. E mais de uma vez eu tive quando eles estavam treinando. Quem me apresentou o Flex foi o Brandão. Então, e eu te apresentei o Brandão. E você me apresentou o Brandão. Doideira, né? É o mundo da volta. Por isso que a gente tem que ter boa relação com todo mundo, cara. Não dá porque um dia para de frente. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi presencialmente o treino do Dennis James com o Big Ramy. Um treino muito pesado, com bastante repetição. Os caras fortes, cara.
Eu vi o Big Ham treinar, mas ele treinou leve, ele tinha sido campeão do Ele Arnold. esteve lá na academia, né? Ele foi na Exidin treinar, eu vi, mas ele aquele dia tava só... Tava de boinha. Agora... Eu vi um treino deles com tava um assim, pouca desenvolvimento de coisa, 80 a cada lado, um rest pause, um negócio bizarro. Eu aprendi muito com o Dan James. Os caras são muito fortes lá. Aqui hoje tem muito atleta forte, mas lá fora os caras são muito fortes. Os caras treinam forte, cara, e são fortes. Você vê assim e fala, pô, que bicho forte. Quando o cara pega um peso assim, fala, pô, não é possível que esse cara vai treinar com essa carga. Quer ver uma coisa maneira? Uma história, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. A gente estava num desses Arnold, Ohio, um evento muito sinistro desse, assim, que tinha muitos atletas gringos. E aí a gente estava no café da manhã, eu acho que quem estava comigo foi... que estava na mesa do lado, era o Phil Heath e na outra o Frank McGrath. E aí um dos caras perguntou pro Frank, caramba, irmão, que antebraço às vezes são muito sinistros. Eu elogiou ele e falou assim, o que tu toma? De manhã, 7h pouca da manhã. Ele comendo assim, ó, um prato de carne bovina, filé mignon pra cacete, assim, e macarrão. Ele apoiou o talher, olhou pro cara e falou assim, o que eu tomo? Como assim? O cara falou, o que tu toma de esteroide? Aí ele falou, esse é teu café da manhã? Aí o cara com um misto quente e um ovinho mexido. Aí isso que ele falou, essa aqui é a minha segunda refeição, é isso que você tem que perguntar pra mim. É isso aí. É bem assim, né? Foi um prazer inenarrável. 7h30 da manhã, Valeu. É. essa aqui é a minha segunda refeição. 1,2 kg de filé mignon e 1 quilo de macarrão. Você sabe que a gente teve uma situação engraçada, assim, diferente, né? Porque a gente estava fazendo o campeonato na Europa, no Europa Show. A gente estava dentro do hotel e chegou um atleta com a treinadora dele. Lembra? Lembro. E aí, exatamente isso. Ele sentou para comer, ele pegou um pote de sorvete desse tamanho, sentou para comer e começou a comer tilápia. Comendo. tinha tilápia Não, mas no espera aí, pote. ele não parava de comer. Ele não parava de comer. A gente conversando Mas sobre é o seguinte, dieta. era muita tilápia. Conversando com a treinadora dele. Amigo, pescou, tá? Quanto que ele come de proteína? Até a hora que ele quiser. Não tem quantidade, ele comia, mas ele comia, mas não parava. Acho que ele proteína. comeu muito. Saciado. Ele falou assim, não conta proteína. Conta proteína. Quanto mais melhor. Não conta proteína. Então, assim, não conta proteína. em dieta de fisiculturista, a gente fala que assim, sobe 100, tira 100, né? Então, porque hoje em dia eu vejo isso, é tipo 122 gramas de arroz. Léo, 122? quando pergunta- 88 gramas de batata. 50 ml de água por quilo corporal. 53. Quando perguntam pra mim assim- Números quebrados assim. Quando sabe? pergunta assim pra mim ali, Existe isso no old school ou era muito mais Não, Ele era nunca muito me preparou mais, com mais nada. melhor mesmo? E Era foda-se. muito mais. Não, era muito mais. agressivo? Como é que eu vou A falar? comida era muito mais levada a sério, você acha? Muito, não, se comia muito. E era muito exatamente isso. Tinha uma percepção. Lógico, às vezes você contava caloria. Eu cheguei a uma época que eu contava a caloria que eu comia. Mas eu não contava todo dia. Eu sabia que eu chegava naquilo. Mas tinha uma percepção, assim, tem que comer, irmão. Então, pô, eu fui patrocinado durante muitos anos pelo Torão da Barra. Mas isso anos 90. Torão, a churrascaria. Eu morava na Zona Sul. Eu almoçava e jantava no Torão. Isso é patrocínio, tá? Meu irmão, sério, eu começava a pedir carne. Fez valer. Eu começava a pedir carne. Falando sério, tinha gente que sentava na mesa comigo, eu levantava. Eu falei, meu irmão, eu levantar, não aguento mais ver tu comer. Era 1 hora comendo carne. 1 hora comendo carne. Aí eu jantava de novo. Voltava lá. Voltava lá pra comer carne, de graça. Era isso. De graça, cara. mas assim... Então, assim, eu não contava ali quanto tinha Quanto de de proteína. bife tu comeu? Não contava, eu queria comer, irmão. Comia. Aí fala assim, dá resultado? Porra. assim, o que Quer ver você a foto consegue... dele de novo, ou tá tudo bem? O que você Olha. consegue sustentar para a vida toda? É a dieta, né? Mais qualquer outra coisa na sua vida. Quando perguntaram assim, Ali, quantas calorias você tinha na sua dieta? Eu falo, não sei, porque a gente não sai de uma caloria. A gente montava um planejamento alimentar, tá? Ali faz o seguinte, não, hoje dobra o carboidrato. Não, tira metade. Sobe a proteína. Mas quando sobe? Então, assim, eu não tinha uma caloria no fígado e minha caloria da dieta, da competição era 1.350 para tirar 250. Não tem. Olhava o físico, tá vazio. Sobe o carbo. Encheu muito, tira um pouquinho. Então, não tinha muito uma conta. Eu fui começar a fazer uma conta noção quando eu fiz a primeira vez meu superávit calórico.
que eu fiquei durante muitos anos com uma restrição de 1.200, 1.300 calorias, hoje somando, eu entendi quanto que eu tinha, que foi na época da proteína com a gordura. E quando eu fiz a primeira vez o superávit calórico, foi quando eu migrei da categoria Figure para Wellness. Não, mas o Wellness profissional. Não É quando eu migrei da profissional, Figure... agora, há pouco Não, então, da foi Figure... Foi agora, então. 18 foi anos 2020. depois. Foi 2021. 2021. Na verdade, eu comecei o super a subir um pouquinho a caloria em 2018, 2019. E eu cheguei a 5.000 calorias no dia. Então, o meu café da manhã, você falou disso, eram 500 gramas de macarrão com clara de ovo, era o meu café da manhã. E eu fazia 5.000 calorias por dia. Foi aí que eu comecei a fazer conta, que eu tinha que saber de onde que eu comia, né? Por onde que eu subia. E aí a gente começou a manter, eu fiquei durante quase um ano com 5.000, né? E só ganhei 1 quilo na balança. Não aconteceu nada, praticamente nada, até 1 quilo só. O corpo dela estava muito já lindo. Gastava muito rápido. Aquele metabolismo de Figure, É. até entender que tinha uma mudança, tinha que voltar aquele volume todo. Foi um Então trabalho. foi um trabalho de praticamente 2 anos. Trabalho assim, difícil, Léo. Voltar. Foi assim. A transição dela foram 5 categorias. 5 categorias diferentes. Transitou por 5 categorias diferentes. Pô. Sendo E que- assim, ó, sendo que essa última categoria volta para o Wellness com 47. com 47. Porque foi quando eu fiz para show, aí depois eu fiz 48, agora eu tô com Você 49. tá competindo ainda? Tô com um convite para participar do Master Olímpia esse ano no Agora, de Japão. novo. Agora em agosto. Agora em agosto. De novo, é o segundo ano que ela. É o segundo ela ano, o recebe primeiro o ano eu convite. recebi o convite quando o campeonato voltou. Ele ficou muitos anos fora, a E aí, tu vai edição fora. no Wellness. É a minha categoria agora, porque que eu migrei da Figure para a Wellness. Eu ia encerrar minha carreira em 2019 na categoria Figure, mas foi o mesmo ano que a Wellness foi Profissionalizou. aceita na Pro League, se profissionalizou. O Rogério falou assim, você não vai encerrar sua carreira agora. Calma aí. A gente tem mais um pedacinho para contar. Vamos brincar nessa nova onda aqui. Aproveitar. Aí a gente voltou, na verdade, eu voltei num desafio muito grande, que foi pós, tudo fechado, né? Para não falar aqui o nome. E eu voltei com 47 anos numa categoria Open, na Europa Show. Open. Um campeonato difícil, com meninas novas, 20, Open. 30, eu com 47 voltando de uma fase, Léo, que eu vim de catabolismo de massa muscular de membros inferiores. Eu treinava para perder. Fazer tudo ao contrário de novo. Isso. E essa vai ser a sua última ou pretende competir mais? Essa vai ser a minha última. Então, em agosto temos a sua despedida. Dos 20 anos de competição, de 2005 a 2025, de 29 anos a 49 anos, uma história de um legado de 20 anos. É legal contar essa história. Contar essa história, né? Mas Tem que ser Japão. convidado, Léo. É o Arnold. É o Arnold de Ohio? Não, é o Arnold Master Classic do Olímpia. Japão. Não, Master Master Olímpia. Olímpia. Master Olímpia. Foi Japão. convidada. E assim, eu subo nesse palco hoje trazendo a minha história, não sozinha, né, com peso do nome do Rogério, porque eu não construí essa história sozinha, mas, mais do que isso, é a longevidade No esporte. do esporte de alto rendimento feminino. Perfeito. Porque isso é possível. Sim. Você é a porta-bandeira. Isso é possível, sabe? você Eu acho que é muito poder- importante trazer esse lado do esporte hoje que deixar não essa vem história, sido que é- falado muito, sabe? Trazer que sim, você pode chegar aos seus 50 anos, competidora, saudável. Léo, são 20 anos, eu nunca tive uma lesão. Eu nunca tive um histórico de enfermidade, Overtraining. perda de saúde, overtraining, eu nunca tive nada disso. Eu nunca tive nada. Eu só não treinei quando ele falou, hoje você não treina. Fora isso, eu estava dentro do ginásio treinando. Então, contar essa história de 20 anos, não são 20 anos no esporte, são 20 anos competindo, em 5 categorias diferentes, com vários físicos diferentes. Né? Então, acho que para levar essa história adiante dessa forma. Hoje o que eu trabalho é isso, essa longevidade, o health, o bem-estar, a saúde, isso que é o mais importante. Né? E tu conseguiu se adaptar a essa nova onda de blogueira, vamos dizer assim, de influencer? Tu consegue movimentar tuas redes? Léo, muito porque a gente tem que Porque eu direcionar a imagino que nossa fala. você chega num público que não tem muitas representantes, né? Que são mulheres da sua idade que praticam esporte desse nível. Então acho que, né? Então assim, Você é uma representante muito assídua. eu acho nunca que vou seria- perder a minha essência, né? Essa minha essência eu trago muito, mas eu trago para os dias de hoje. Exatamente isso, falar nessa linguagem, trazer essa linguagem, que é o que eu vou sempre falar, que é de ser longeva, né, no treinamento, da importância do treino de força para essa qualidade de vida no envelhecimento, porque todos nós vamos envelhecer e está tudo certo. A maneira como nós vamos envelhecer é que faz a diferença. Então, a base, né, a tríade da alimentação, do treino de força e do sono, que trazem essa qualidade de vida, ela entra na casa de todas as pessoas. É importante a maneira que isso é levado.
Então, levar isso para as pessoas entenderem que é possível, hoje é meu grande trabalho. Não importa se o nome é geração Z, se é o que estão trazendo, sabe? Porque isso pode chegar e pode passar, e o que não vai acabar é a musculação, é o treino de força, é o se alimentar saudável. E alimentar saudável, né? A gente sabe que abrange muitas coisas hoje, só que você precisa sim fazer algumas escolhas, você precisa sim abrir mão de algumas coisas, mas é possível você ter os dois lados, o tal do equilíbrio, né? Hoje é muito possível. Então, por isso que eu falei para você que tem uma vida pós-palco. O treino ele não é para palco, a alimentação não é para palco, a suplementação, Léo, suplemento whey desde não sei quantos anos atrás. O primeiro suplemento meu foi o proteína creatina e está até hoje presente na minha rotina. E não é por causa do palco, não é por causa do fisiculturismo. Então trazer essa fala para as pessoas entenderem que faz parte da vida, né? Maneiro. E se você que tá vendo esse vídeo agora, ó, tá vendo essa cadeira gamer que eu tô sentado aqui, super confortável? Essa cadeira e essas poltronas que nossos convidados usam aqui, que a gente aguenta ficar aqui sentado, ó, 4, 5, 6, 7, 8 horas conversando numa boa? Pois é, Qualidade Pichau, a melhor loja de equipamentos e periféricos de gamer ou informáticos. Ainda fala informáticos, Blazer? É que eu tô tão old school hoje que eu... Periféricos informáticos, tá? Mouse, teclado, mousepad, headset, cadeira gamer, placa de mãe, placa de vídeo, cooler, tudo que você precisar. O que eu falei errado? Placa de mãe. Placa de mãe, não, placa-mãe. Eu tô muito old school hoje. Pichau.com.br, vem ser feliz, vem montar seu PC gamer, vem comprar sua cadeira gamer. Finalmente, chegou o teu momento. Quando eu vim pra Barra, eu tinha 16 para 17 anos, e aí eu comecei a treinar em algumas academias por aqui, e eu conheci o Diego Gil e o Rafa Hulks, que são meus amigos até hoje. Rafinha. Rafinha. Hulks. E aí, por conta deles morarem mais perto de uma academia que tem aqui na Praia da Barra, acho que no posto 6 ali, não sei se essa academia existe. Não existe ainda, mais. Não existe mais. Acho que era Praia Fitness o nome. Era... Eles falaram, Léo, vem treinar. A academia existe, mas não... Não é ela mais se o nome, mudou. mas Ela, o mesmo nome para Fitness, mas ela se mudou. Ah, não é mais naquele local. Não é Isso, mais naquele isso. local. A gente até treina lá. E aí eu treinava numa academia no meu condomínio ali embaixo. E aí os caras falaram assim, pô, Léo, vamos lá na Praia Fitness lá pra tu treinar, porque lá tem uma galera do bodybuilding diferente. Falei, tá bom. E eu tinha 17, eu não tinha carro. Então eu pegava minha bike, pedalava acho que 15 quilômetros, chegava lá pra treinar e voltava pedalando pra casa. E um dos motivos... Fazia cardio, né? O cardio tava... Quem disse que eu nunca fiz nem isso? Foram 6 meses. Que eu nunca mais vou me esquecer desses 6 meses. E um dos motivos pelo qual eu continuei indo, porque as primeiras vezes eu falei, caraca, muito desgastante, cara. Chega lá já meio cansado pra treinar e tem que voltar ainda 15 km de bike. E na praia, às vezes, o vento contra. Caraca, pai. Chovia seco, né? aí o cacete, mas eu ia, eu amava aquilo ali. E um dos motivos de eu ir sempre pra lá é porque o Rogério estava lá. Eu preciso te cortar aqui agora. Fala. Preciso te cortar aqui agora. Desgastante você pedalar de bike? Eu vou te contar uma história. Pra mim era, mas vai, Vou te me contar humilha. uma história. Se prepara, tá, Leonardo? Eu estudava na Uniswan. Você conhece Bom Sucesso? Conheço, mas não... Eu estudava na Uniswan. Eu saía da Uniswan, eu tomava café da manhã em casa. Eu não tinha condição financeira nenhuma. Eu só ia para a faculdade. Quando acabava a faculdade, eu andava da Uniswan até a linha amarela, chovendo ou fazendo sol. É um caminho absurdo, você não tem ideia. Acho que são 30 ou 40 minutos andando. Quando chegava na linha amarela, criou-se um ponto de ônibus ali que não existia para eu poder pegar um ônibus, que eu não dava dentro do ônibus. Então eu entrava com a mochila no alto, uma mochila desse tamanho que tinha minha roupa inteira do dia inteiro, com a mochila no alto na mão, para saltar na Barra, para pegar um outro ônibus, vai para o Recreio só por causa dele, para treinar com ele. Eu chegava lá, eu só bebia água, porque eu vinha da Uniswan até lá sem água, porque eu não tinha como comprar água, não tinha dinheiro para comprar água. Bebia na academia. Ele não sabia que eu descia passando mal de fome, porque ele descia, eu descia, assim, ó. Oi, Aí ele, tá pronta? Eu não tinha comido nada, eu tava só com o café da manhã que eu tinha feito em casa. Às vezes eu fazia um lanche na faculdade quando eu levava alguma coisa. Eu tomava só muita água, porque eu tava com muita sede e com fome, e descia para treinar. Todo dia eu fazia isso.
Então isso é desgastante. Aí de Esse lá, cara não faz com a gente, né? aí de lá eu ia para um trabalho, eu era gerente de uma loja na época, gerenciava uma loja, saía de lá meia-noite e meia, 1h, ia para a fila de um outro ônibus, para levar umas 2 horas para chegar em casa. E para chegar em casa e dormir 2 horas sentada num sofá, porque eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para fazer meu aeróbico em jejum. E precisava do aeróbico em jejum? Porque eu estava competindo, né? No mesmo ano que eu entrei na faculdade de Educação Física, eu comecei a competir, que foi 2005. Então eu dormia no sofá da minha casa assim, ó. Para não perder a hora, 2 horas só. Que isso. E é legal... Queria muito. É legal pontuar também, Lê, qual era a refeição que você conseguia fazer. Porque eu lembro disso, eu vi isso e eu sempre conto isso quando as pessoas falam que não conseguem fazer, não conseguem comer, não conseguem... Falei, cara, eu conheço, é minha amiga, a maior campeã de todas, a primeira wellness, e você tá comendo tilápia? Porque ela comia clara de ovo e contava, e às vezes o Rogério mandava ela, conta aí, era 4 ovos, viravam 2. Porque assim, o começo é muito difícil para mim, né, mas eu queria tanto, Léo, que nada me tirava do meu objetivo, nem a dificuldade. E aí eu, no meio de uma preparação era o wellness, no começo do wellness. Então, quando acabou de nosso treino, o Rogério desceu comigo, a gente passou ali em frente ao Mundial, passamos em frente ao mercado e falou assim, Ale, por falar nisso, você tem que dobrar a proteína agora. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não dá. Aí ele me olhou, achou que eu tava... Porra. Eu não perguntei, ele falou, você vai dobrar a proteína. Eu falei, Rogério, não dá pra dobrar a proteína. Ele falou, mas por que não dá? Porque eu já diminui pela metade. Eu falei, porque se eu dobrar a proteína, minha mãe e meus irmãos ficam sem comida. Então não tem como fazer isso. Aí ele ficou me olhando, sabe aquele 1 segundo que uma realidade que ele nunca talvez tenha imaginado, estava de frente para ele, e ele não era aquela pessoa que estava treinando lá embaixo, não podia estar numa situação como essa, né? Não condizia. Ele, Ale, faz a conta de quanto você vai precisar de ovo e frango, vou aumentar aqui que eu vou comprar para você. E eu só consegui chegar na meta proteica que ele queria que eu atingisse, porque ele comprou para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar ovo. E a minha dieta era de ovo. Não existia tilápia, eu nem sonhava com peixe, às vezes tinha frango quando ele comprava para mim, mas era só clara de ovo mesmo. Então, assim, quando olham pra gente hoje e acham que a gente vem de um glamour, que tudo foi muito fácil, tudo foi muito difícil, mas eu queria tanto, eu tinha um escudo mental tão forte que ninguém interferia, ninguém invadia esse escudo mental que eu criei, sabe? Então é por isso que hoje eu tenho tatuado no meu braço aqui, resiliência, que eu descobri com o avançar da minha idade, que eu sou isso desde muito nova sem saber. E era muita dificuldade, o Léo acompanhou muito isso, assim, sabe? Então, contar isso é interessante porque as pessoas veem um glamour hoje do bodybuilding, né? E a realidade ela é um pouco mais diferente do que as pessoas querem tudo muito fácil, né? Mal começa, eu quero um patrocínio. Pô, falo, peraí, cara, não é assim. Patrocínio antes de começar. Antes de começar. E o patrocínio que eu tive na época foi lindo, porque eu passava em frente à SNC todo dia para chegar no Exidin, e uma senhora que era dona da SNC me adorava. Era do lado da loja. Ela um dia falou assim, você usa suplemento? Eu falei, não, porque eu não tenho dinheiro, não uso suplemento, não tenho... Aí conversando com ela, ela ficou muito minha amiga. Ela falou assim, eu vou te patrocinar, você todo mês vem aqui pegar o seu potinho de whey. Foi o primeiro patrocínio, e não era da SNC a marca inteira, ela que era franqueada. Sério? Ela era um amor, ela me acompanhava nos campeonatos. Então. Ela me acompanhava, ela vibrava comigo, e ela falou assim, se todo mês você vem aqui pegar o seu potinho de whey, era uma linda. Maneiro. E daí sim, legal, aí começou... É uma história, não é se fragilizar, mas é uma história real do amor da parada. Do amor da parada. Muitos jovens me encontram e falam assim, Léo, eu quero treinar, eu quero competir, papapá, eu quero me tornar um atleta e viver do esporte. Eu falei, peraí, calma aí. Antes de você viver do esporte, você tem que viver o esporte. É isso. Se você tá entrando nessa pra ganhar dinheiro, esquece. Vai pra casa. Arruma outra coisa pra fazer. Não vai que dinheiro aqui não vai sair, não. Não vai sair dinheiro. E o atleta, eu acho que ele é... O atleta de verdade não é o que ganha. Porque quem ganha é aquele que perde e volta. Também esse é o atleta que quer estar, que ele é o esporte, né? É o maior teste. É o teste, né? É o que a gente sempre fez lá, né? É o Todo mundo que treinava com a gente falava lá, botava pressão no treino pra aguentar o treino. Às vezes aguentava, às vezes não. Não é a carga. Não pegava a mesma carga que eu, talvez não pegava a mesma carga de outro atleta, mas a gente falava assim, hoje foi bom. Agora, se você quiser continuar treinando com a gente, não é hoje que validou, não. É se você vai vir amanhã de novo. Sabe quem ficou, mestre? Ninguém. O único que ficou? O Jaba. O Jaba, verdade. Só o Jaba
Mas o Jaba Que voltou no dia seguinte. O Jaba é diferente. O Jaba né? é diferenciado. Psicopata. O Jaba é da tua lá, é. Psicopata. É um cara Mas eu acho que diferenciado. essa criação que faz a diferença, Não, esse sabe, amor Léo? muda tudo. Eu acho que não é que você tenha que ter dificuldade, mas a dificuldade te molda. Forja. Exato. Ela te Você molda. conseguir mesmo com a dificuldade ter um sabor a mais, né? Eu fui demitido 3 vezes. Por ele. Eu voltei, tá? Mas não vou contar, não é melhor não contar. Deixa Por que tu demitiu ele? eu entrei. Qual das vezes, né? No início ninguém é bom, né? A primeira vez a menina levou a Natália, excelente professora. Aí levou, não, tem um amigo. É bom? Ela, não, ele tá começando, estagiário. Tá em que período? Primeiro ou segundo? Era 3º. Tá no 3º período. Eu estava naquela fase de colocar os estagiários. Não, traz aí trouxe essa fera. Aí Ele era gordinho nessa época? era gordinho. Eu já olhei e já falei, Puta. não era esse perfil, não era esse perfil. Mas como a Natália era muito boa, excelente. Tá bom, Natália, tá na tua conta. Aí beleza, eu falei, tá na tua conta. E tu nem falou com ele, né? Não, Que? Falar? por que falar? Falar. Só tava Você só autorizou a analisando. Natália. Tava só analisando, falei, vou analisar. Na verdade, eu não tinha nem coragem de chegar perto, né? Aí, Pra irmão, chegar deixa eu te perto do cara falar, é difícil. eu entro na academia, rapaz, tá esse doido Isso aí, na né? sala de ginástica dançando, bicho. Não. Porra, eu desci, falei, Natália, manda embora agora. Manda embora Manda agora. embora agora. Mas dançando, meu irmão, loucamente, assim, loucamente, um negócio que eu nem tava entendendo o que ele tava fazendo lá em cima e por que ele tava lá e por que ele tava dançando, bicho. Aí, a Natália, manda agora, manda O embora. estagiário tá lá em cima dançando. Manda embora. Aí ela subiu, aí depois ela desceu. Pô, dá mais uma chance aí, dá mais uma chance. Ele gosta de dançar. Não, eu acho que eu chamei ele e falei, meu irmão, tu nunca faz isso. Nunca Não, mais. essa foi a 3ª. Essa foi a foi. 3ª. A vez que você me chamou, a primeira foi da dança. A segunda, quando eu pude voltar, que a Natália me chamou, eu voltei, mas eu voltei com o cabelo igual ao do Smith. Quadrado, sabe? Quadradinho, Amarradão, sabe? Felizão. Pô, consegui deixar crescer. Tipo, eu voltei mais 3 semanas depois. Aí. Maneiro, felizão. Aí eu entrei no ginásio, aí o Alex me chamou embaixo da escada. Então, já tá te mandando embora de novo. Aí Eu acabei de entrar. por quê? Eu não fiz nada. Aí, pô, a gente viu pelo espelho. O ginásio tá desarrumado e tu ainda tá com esse cabelo. Aí eu... Mas eu não fiz nada. Então, aí eu fui embora. Essa foi a segunda vez. Aí eu voltei. Aí beleza, passou. Aí eu cheguei na faculdade, a Natália era minha amiga de faculdade. Aí quando eu cheguei na faculdade, bolado, pé da vida, absurdamente, ela chegou pra ela. Porra, tu só faz... Pode falar, né? Tu só faz merda. Eu falei, eu não fiz nada. Eu cheguei na academia e fui mandado embora. E ele nem falou comigo. Eu não vou voltar lá, não quero voltar lá. Preto. Me chamava assim, tá? Sem mimimi, por gentileza. Cara, não dança. Corta o cabelo. Tá, eu vou falar com ele de novo. E arruma a porra dos halteres. E arruma. Ela falou salão, né? Não, ela já falava ginásio. A gente aprendeu ginásio, né? A gente falava ginásio, a gente ginásio, falava academia, sempre falava foi ginásio, eu falo, tá? Salão é salão de beleza. Cabeleireiro, exatamente. Aí ela falou essa parada pra mim, eu falei, cara, vou fazer. Aí foi a virada de chave que eu comento na fábrica. Que nesse dia eu falei, tá, deram mais 2 dias, ela volta lá, tá? Aquele esporro da menina, da Nan, que era minha amiga. Tá, beleza, então eu vou. Aí cheguei em casa, Léo. E aí foi um papel muito importante, um dos milhões de papéis importantes do meu pai, né? Foi. Que eu cheguei em casa, e aí no dia que eu ia, meu pai estava cedo em casa, eu não sei se eu vou. Vai aonde? Meu pai não sabia de nada. Não, você não vou não. Fui mandado embora 2 vezes, 3 vezes, já voltar. Por que você foi mandado embora? Pai, eu não sei, pai, eu faço tudo. Se você for mandado embora, você não faz tudo. Avaria legal aí, o que você não fez? Aí, falei, pai, meu filho, aí meu pai, né, aquela visão dele, que é a minha referência, tipo, eu faço isso e se eu falo com alguém mais novo que eu, que ele não fez, é porque ele não tá fazendo. Ele tem a visão, você não tem. Porra, agora tem que provar pro meu pai, pra mim e pra ele, e pra Natália. Eu falei, não é possível isso. Aí beleza, então vou voltar. Aí voltei.
Nesse dia que eu voltei, eu lembro muito, assim, eu entrei no ginásio careca. Raspou. Tá? Raspei de novo, porque eu era raspado, eu resolvi deixar, porque eu, porra. E aí eu raspei a cabeça, voltei, camisa passada, cheiroso, bem, calça, bonito, pá, parei lá. Aí eu comecei a olhar ali pra onde ele olhava. Eu comecei a acompanhar os olhos dele no ginásio de musculação. Então, assim, eu arrumei tudo. Ele tava treinando o Anderson lá embaixo. Na época ainda não foi nem o Anderson. Tava treinando alguma aluna. Ele olhava pra lá, bum, eu olhava, o Walter tá no chão, bum, ia lá, guardava o Walter. Sem ele saber que eu tava olhando pra onde ele tava olhando. Não cheguei perto dele. Perfeito. E aí, a Anília lá, bum. Aí eu comecei a aprender, que é o que eu falo pros nossos professores, os pontos cegos da academia. Então ele tava lá no final do ginásio do XG, ele olhando pelo espelho pra ver quem tava descendo a escada. E ali eu aprendi. Tipo, cara, tá olhando pra onde que ele tá assim? E ele, às vezes, tava assim, ó, fazia assim, não, mestre? Falei, porra, bum, dava a volta, ia lá e atendia. E aí ele começou a me ver. E aí, tipo, era terça e quinta. E aí, a maior realização, a primeira maior realização profissional que eu tive foi o dia que ele me parou do lado do agachamento, da gaula de agachamento. Era uma quinta, ou terça, não lembro. Pô, bicho, por que tu não tava ontem aí? Hã? Não veio ontem, porra. Aí eu, porque não é meu dia. Não, mas eu preciso de você aqui. Não, mas eu queria você aqui amanhã. Mas amanhã também não é meu dia. Que era terça e quinta. Porra. Então tá. Saiu andando. Aí eu fui no coordenador, no Johnny. Johnny, eu posso ir amanhã? O Rogério falou que eu tenho que vir amanhã, que ele falou que sentiu minha falta aí. O Rogério falou contigo? Aí eu, tipo assim, foi... O Rogério proferiu palavras pra você. E você Aí sabe que isso do Léo é muito legal do olhar, porque a gente ficou junto muitos anos na academia. E eu estava em qualquer lugar da academia, olhando em qualquer lugar, aconteceu alguma coisa, eu fazia assim, ó. Na mesma hora ele estava me olhando, a gente já sabia o que estava acontecendo, o que tinha que fazer, que tinha que subir, descer, chamar quem, chamar o Rogério, não liga, chama para alguém, é o aluno. Impressionante. Eu estava de costa, aconteceu alguma coisa, eu só fazia assim. Ele estava me olhando para o mesmo lugar. Então você vê como é que começa a educação que a gente teve, né, a escola que a gente teve no XCD, ela literalmente é passada. Sim, sim. E é tão involuntário isso, porque você tem que estar aberto a aprender, Isso. e que a gente aprendeu muito isso com o Rogério. Então eu tinha isso com ele. Quando o Rogério viajava, então era impressionante, era impressionante. Era loucura. E a gente falava com os olhos, né? Falava com os olhos. O tempo total, todo. E assim, 100 metros de distância. Tava numa altura de 2, outra altura de 70. Isso. Tum. E isso foi muito louco, porque eu voltei, né? Aí eu fui numa sexta-feira, saí do lugar que eu trabalhava, voltei na sexta-feira, cheguei lá, e aí foi o segundo ponto que eu cheguei direto nele. Nesse dia a Natália não tava. Oi, mestre, tô aqui. Tá, valeu. O que eu fiz alguma coisa errada? Eu comecei comigo, eu, tipo, fiz alguma coisa errada. E aí eu fui nele, precisa de mim, mestre? E elas duas estão descendo ali agora. Se elas vão treinar, elas iam treinar comigo. Você vai treinar elas duas. Se elas subirem a escada, tu tá na rua. O quê? Se elas conseguirem subir a escada. Se elas voltarem, saírem do treino. E subir a escada normal. Se elas subirem a escada, você tá na rua. Segundo dia. Primeiro dia com ele, sabe? A escola foi essa. Tá. Vambora. E as meninas, tipo assim, desse tamanho, treinadíssima. Alunas dele. Né? Alunas dele, que vinham da Zona Sul, porque isso é muito legal de falar. É uma realização que eu lembro quando eu vivi isso a primeira vez, eu falei, caraca, eu lembrei dele, né? As meninas da X-Gym, né, até o 5º, 6º ano, elas vinham da Zona Sul pra cá pra treinar com ele, sabe? Isso era, cara, 7 horas da noite, Léo. Trânsito, 2 horas pra chegar aqui na academia e, tipo, treinar e voltar mais 2 horas, sabe? Exato. E aí quando ele passou por mim, eu falei, caraca. Aí elas comentavam a história. Pô, eu treino desde os 10 anos com o Rogério, desde os 12. E, bicho, tá na minha mão. Enfim, não subiram a escada, vomitou, passou mal, né? A gente vai aprendendo assim. E daí, enfim, vem toda a responsabilidade de treinadores, vem toda a responsabilidade de diálogos, de discussões. Discussões eu sempre, obviamente, perdendo. Principalmente em biomecânica. E foi quando, na verdade, eu fui abraçado, né? De fato, porque quando a gente começou a falar de biomecânica direto, eu sempre muito estudioso, acadêmico, e o mestre muito prático, e eu vejo muito isso, né, na minha história. Eu consegui abraçar o mundo prático sem competir, mas abraçar o mundo prático explicando a teoria. Então sempre o Rogério comentava alguma coisa comigo, por exemplo, de passada, de agachamento. Não, teoricamente, não, então tem vetor aqui, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo. Isso aqui funciona.
A resultante vai ser... Então, assim, eu explicava muito na teoria o que o mestre trazia de treinamento de prática. Então, assim, sempre foi muito incrível tudo isso, sabe? Essa mágica toda. Por isso que eu falo muito de biomecânica, porque o mestre também sempre falou. E enfim, passados aí, sei lá, 6 meses, se forma quando? Vai se formar nunca? Tipo assim, né? Se formar nunca, pô. Falta 1 ano. Não, mas tu vai ser meu coordenador. Então forma logo, mano. Tipo, resolve, porra, sabe? Se vira, fala com a faculdade. Não, mas falta 1 ano, então tu vai ser o coordenador dos estagiários. O quê? Eu vou coordenar os estagiários? E aí é uma situação que eu conto, né, na fábrica, já falei várias vezes, já escutou falando isso, que eu me vi com 19 anos liderando os meus colegas de trabalho. Tipo, o cara que saía comigo, irmão, agora tu vai ser meu coordenado, sabe? Da mesma forma que com 20, quando eu me formei, cara, então agora tu é o coordenador. Eu falei, tá, da musculação? Não, da porra toda. Tu é o coordenador do X-Team. Tá, sou o coordenador do X-Team. Luta, coletivas, musculação, todo mundo com a minha idade de tempo de profissão, sabe? Tanto que por várias vezes era isso que acontecia, né? Os colegas do mestre de profissão, porra, mas tu tá me mandando guardar o peso, você tem o tempo que tu tem de idade, eu tenho de profissão. Eu falei, mas ele mandou, sabe? Ele mandou, então assim, ele mandou. E aí, enfim, e o que remete muito a pontos que a gente é obrigado a amadurecer, que eu e a Alessandra, a gente estava conversando ali antes de começar o programa, ônus e bônus, as responsabilidades. O CREF batia, cara, eu tinha 21 anos. Vinha a CREF, vinha a polícia, vinha etc, vinha não sei o que, e vambora. Tá, tô aqui, responsabilidade. Então a gente tava lá, sabe, e às vezes ele viajava com os lutadores, estava eu e ela. Ali, só fica olhando aí, e eu tinha que acompanhar. Então assim, eu falo meu mestre, e a grande razão da minha felicidade no início do programa e estar aqui agora é justamente essa, tipo, eu tô com um cara que me ensinou tudo, né? Eu tenho a minha metodologia louca, ok, né? Que é bem distante dele, porque... Você tem várias metodologias. Sim, mas é porque ele fala baixo, né? Tem várias metodologias. Mas... Não dava pra ser tudo igual. Não dá. Não, nem... E você sabe que o Léo, ele tinha muito isso. Quando o Rogério ia me treinar, ele estava sentado no banco do lado, assim. Não importa o aparelho que eu tava, quando eu chegava pro lado, tá o Léo sentado assim. Todo treino meu, todo. Observando. O Léo sempre ficou sentado em algum lugar. Primeiro que era assim, se a gente precisasse de alguma coisa. Ele sempre estava lá. Ou para tomar conta e ninguém chegar, ou para ninguém atrapalhar, para ninguém me falar com o Rogério, estava sempre lá. Olhando. Ou para poder aprender. Então ele ficava ali o treino inteiro sentado. E de longe, precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Né? Sempre foi assim. Então ele sempre teve, por isso que eu falo que ele acompanhou de uma forma muito especial tudo isso, Léo né? Foi. Ele acompanhou muito. Assim, Léo, 2, né? Então, são Leão, 2. né? São 2, não, são 2 Léos. A liderança é responsabilidade. Mas para você ser um bom líder, você tem que dar responsabilidade, você entende? Porque você só vai conseguir formar pessoas se você der responsabilidade a elas. E é a melhor maneira de você ensinar, né, e testar o quanto essa pessoa realmente está disposta. Porque às vezes quando você dá responsabilidade, o cara fala, não quero não, obrigado. Nem quer. O cara, dependendo do tamanho da responsabilidade, o cara sai fora. Então, assim, para mim, depois justamente de 3 vezes, eu vi, pô, não é possível que esse garoto... Não, ele voltou as 3 vezes? Não, ele voltou, ele queria, mas assim, eu vi um garoto, inteligente, estudioso, com potencial. Porra, a única forma que eu encontrei, realmente, que eu falei, eu vou encontrar a forma de fazer esse cara um bom profissional. Vou dar responsabilidade. Então, primeiro foi estagiário, o coordenador de estagiário, eu inventei isso. Inventei na hora. Eu ia falar isso na hora, mas não quis cortar. Mas não existe isso. Eu inventei. inventei. Vai ser o coordenador de estagiário. Ninguém entendeu nada. Como o estagiário tem coordenador? Mas eu queria dar responsabilidade a ele e, ao mesmo tempo de dar responsabilidade a ele, dar responsabilidade a todos os outros. Porque todos os outros ficavam olhando para ele e falavam, pô, acho que eu posso ser o coordenador de estagiário. Queria tomar o lugar dele. Os caras iam tomar o lugar dele. Se ele vacila... Poderia acontecer, mas essa foi um método que eu usei justamente porque eu queria, ali, cara, a grande intuito meu ali
A Exidin era uma escola de formação de profissionais. Independente da educação física, não. Ali era tudo. Era lutador, era, né? Tinha um universo. O universo ali era tinha muitas pessoas. Mas a minha ideia sempre era formação, cara. Eu falei, isso aqui é uma escola. Né? É escola, cara. As pessoas estão aqui para aprender. Não estão aqui só para treinar. Não. Aqui todo mundo está aqui para aprender alguma coisa. Por isso que sempre foi muito, as portas sempre foram muito abertas para as pessoas. Talvez muita gente nem entendesse isso. Que era um cara que abria tanta porta assim, tanta oportunidade. Por que isso? Você dá oportunidade. Quando você dá oportunidade, cara, pô, é o momento que você vai ver realmente quem é a pessoa, quer ou não quer. Você entende o que eu estou falando? Sim. Então, eu sempre tive essa mentalidade, não mudei. Até hoje eu sou assim. Eu sou um cara que eu abro portas, de onde eu posso, eu vou abrindo portas para as pessoas. Independente, eu não quero nada em troca. Assim, você quer me dar, não quero nada de volta. Eu quero o teu sucesso. Eu torço para o sucesso dela. Quando ela chegou para mim, e quando ela apareceu na academia, a primeira pergunta que eu falei para ela, mas você quer competir, você quer ir até onde? Aí ela, eu quero ser profissional. Não, o que eu te falei? Que eu ia te levar aonde? Que você ia me levar até o palco do maior campeonato do mundo, né? Que era na verdade, mas assim, eu falei, tá bom, então eu vou te treinar. Porque se não fosse para isso, eu falei, se não fosse para isso, eu não ia querer te treinar. Você entende? Então, eu acho que assim, quando você tá na frente, você é mais velho, experiente. Você perguntou o que ela queria, ela falou, eu quero ser profissional e vou te levar para o maior palco do mundo. Isso. Então, aí você falou, se não fosse para me levar para o maior palco do mundo, eu não ia querer treinar. Não. Forte, hein? É um bom começo de... A responsabilidade, né? E responsabilidade. Eu acho que se você não tiver no teu momento, que é o momento profissional, né? Teu momento profissional, se você não tiver essa mentalidade, né, cara? O que você vai fazer ali? Você vai ser mais um? Sempre falei isso pra ele. Você vai ser mais um na educação física ou você vai ser o cara? Então, hoje, quando eu vejo o Léo onde ele chegou, né? Com tudo que ele faz, exatamente, ele se colocou, eu acho que eu precisava até escutar isso dele, ele se colocou, eu não faço igual a ele, eu faço diferente. Eu vou fazer assim, ó. Perfeito. Bacana, Entendeu perfeito. tudo. Não, e outra coisa, não tenta fazer igual a mim, não é que você não vai conseguir. Eu sou eu, cara. Ele é ele. Você entende? Se alguém tentar te imitar, vai ser imitação tua, mas não vai ser o Léo Stronda. Você tem sua história, eu tenho a minha história. Na verdade, ela tem a história dela. Então, o mais importante é a gente ter esse entendimento e dar esse passo de entender que a gente está aqui por um propósito, que é eu tenho o meu propósito, mas dentro do que eu tenho para mim, pô, cara, eu posso ajudar as pessoas, eu posso motivar as pessoas. Hoje a gente tem uma rede social, a gente tem isso aqui, cara, para motivar as pessoas, que é legal. A gente pode fazer junto, cada um com a sua história, junta Perfeito, tudo. Pô, isso é muito legal, né, Léo? Isso é muito legal e assim, hoje realmente é especial, né? Já falei, vou falar de novo. Tá com vocês aqui, para mim, tá sendo muito especial. Eu me coloco muito hoje assim, né? Eu vou fazer 68 anos, então eu já não sou mais um garoto e a vida para mim já não tem... O que eu tenho de maior valor hoje na vida é o tempo. Eu já não tenho tanto tempo. Já fiz muita coisa, mas eu não tenho tanto tempo para fazer tanta coisa como eu já fiz. Você entende? Agora, hoje tu não tá com pressa, mas não vai perder tempo. Eu não estou com pressa, eu não vou perder tempo. E quando eu tenho um tempo precioso desse, eu quero aproveitar o máximo que eu posso e deixar para as pessoas bem claro exatamente aquilo que eu sinto por elas e a admiração que eu tenho pelas pessoas, que é legal você poder olhar, admirar, isso é fantástico, né, cara? Exatamente esse dia que para mim é totalmente diferente, fora da minha rotina, mas que vai ficar marcado, porque vai ficar registrado. Sempre. Hoje a gente pode registrar. Hoje é tão especial, que a partir de agora a gente vai começar a falar nossas histórias loucas. O Rogério vai abrir a caixa de Pandora pra gente, vai contar umas histórias muito interessantes. E eu vou contar agora como é que eu conheci o Rogério também. Ué? Achei que você conhecesse... Não, umas histórias ali da época que eu conheci o Rogério.
Será que eu não sei nem se eu sei essas histórias. Talvez não. No próximo programa, semana que vem, Rogério Camões e Alessandra Pinheiro, parte 2, vocês vão ver. E Rogério vai responder a pergunta que ele já sabe qual é, que eu fiz pra ele lá fora. Por que Rogério acha que o bodybuilding tá morrendo? No próximo episódio.